Um herói que foi prometido a uma princesa acabou reencarnando como um demônio acidentalmente devido a um bug no sistema, mas ganhou a oportunidade de reencarnar novamente caso ele morresse. Então ele faria de tudo no reino demoníaco para ser apagado e voltar a ser humano. A história começa com essa jovem, que era justamente a princesa do reino humano, pedindo para que o grande herói derrotasse o último demônio e com isso unificasse o continente. E se ele fizesse isso, eles poderiam finalmente se casar. O protagonista, por outro lado, apenas disse para que ela não se preocupasse, pois ele levaria todos à vitória, e seu nome é Sha Feng Liao, o herói dourado mais forte da humanidade. Por falar em demônio mais forte, logo o avistamos, e seu nome era Vomeibola, um rei demoníaco de nível 555. Se comparado ao protagonista, no quesito do tamanho, já dá para ver que o demônio não seria pouca coisa. Não demorou muito e o jovem Sha Feng imediatamente começou sua sequência de ataques contra o rei demônio, e aquele dia marcava seu 18º ano no exército, onde ele guiou o esquadrão mais poderoso para atacar o demônio de nível mais alto. A luta milenar entre os demônios e humanos iria finalizar com ele, e sua sequência de golpes continuou um após o outro, até que aparentemente ele tinha finalizado o demônio supremo. No entanto, ainda tinha um problema, e um aviso do sistema de perigo começou a aparecer na frente do protagonista, e o demônio disse que mesmo na morte, ele iria levar o garoto consigo, e ao perceber o problema que ele tinha se metido, o jovem garoto começou a ver sua vida passar diante seus olhos nesse instante. Não precisa ser um gênio para adivinhar que ele acabou sendo deletado depois disso, e ele tinha apenas 2 minutos até que sua alma saísse completamente de seu corpo. Ele ainda recebeu um aviso do sistema o parabenizando por levar a humanidade à vitória, fora todas as outras contribuições que ele conseguiu fazer enquanto ainda estava com vida. Graças a isso, a recompensa que ele tinha ganho seria justamente ter a opção de reencarnar novamente, ou não. No entanto, ele não tinha nada a perder e, imediatamente, aceitou a oportunidade para poder reencarnar. O jovem protagonista acabou acordando com alguém dizendo que o exército estava chegando, mas a empolgação do garoto estava demais ao perceber que ele tinha realmente conseguido reencarnar. O que ele não contava era que ele estaria rodeado de demônios ao seu redor, o que fez ele se perguntar o motivo disso ter acontecido. Um deles comentou que a Guilda Azul estava se aproximando, e se eles não escaparem, seria tarde demais para todos ali. O garoto acabou ficando confuso perguntando se o velho por algum acaso estava falando com ele, até que ele avistou um espelho e resolveu verificar sua aparência. Assim que ele se viu no espelho, o choque foi enorme, já que ele acabou reencarnando como um demônio, o que definitivamente não era para ter acontecido. Revoltado com tudo e todos, ele pediu para que o sistema aparecesse, pois o mesmo tinha dito ao garoto que ele iria renascer, mas ninguém havia mencionado que seria como demônio. Além disso, ele era a antiga luz da humanidade, e sua namorada de infância, que era justamente aquela que apareceu logo no começo do Manhua, estava esperando para que ele retornasse para casa, e perguntou no que o sistema tinha transformado ele. Por falar no sistema, o mesmo apareceu em seguida dizendo que tinha acontecido um pequeno erro durante o seu renascimento, e apesar do protagonista ter pedido para ele consertar esse erro, infelizmente o sistema seria incapaz de fazer isso. O garoto não queria saber de nada, e ainda queria reclamar com o superior do sistema o que tinha acontecido, e o sistema disse que tinha reparado uma nova chance para ele poder renascer e compensar esse pequeno erro. A única coisa que ele precisava seria justamente tentar ser deletado da história, e com isso ele seria capaz de reencarnar como um humano dessa vez. Mas se autodeletar da história não contava nessa condição, então alguém que deveria apagar o garoto. Depois disso, o garoto ficou simplesmente perdido, e o sistema desapareceu para não voltar por um bom tempo, e agora ele tinha que dar um jeito de ser deletado da história novamente. As pessoas ali se referiam àquele corpo que o protagonista estava como Gan, mas eles o chamavam de Xiao Gan, que é tipo mesmo que pequeno Gan. E pelo visto ele sempre era daquele jeito, e entrava em pânico quando qualquer coisa acontecesse, e quando o exército dos humanos atacava, alguém sem cérebro como ele sempre era eliminado. Uma demônio que estava por ali acabou detectando 12 membros da Guilda Azul se aproximando, e além de Sua Alteza que tinha força equivalente a B+, nenhum deles seriam páreos para os humanos. Eles deveriam dar um jeito de escapar rapidamente pela rota de escape, e se eles fossem pegos, aqueles membros cruéis da Guilda Azul jamais deixariam que eles escapassem com vida. Ao perceber que essa era a chance perfeita que ele estava buscando para tentar ser deletado da história, justamente por agora ser um demônio também,
ele simplesmente poderia ir enfrentá-los e com isso conseguir reencarnar novamente. Imediatamente avistamos o garoto saindo dali e deixando seus companheiros para trás, e eles perguntaram se o garoto por acaso tinha perdido o resto dos neurônios que ele tinha consigo. Como resposta, ele comentou que se esconder jamais iria resolver o problema, e se ele conseguisse segurar os humanos sozinho, eles poderiam conseguir escapar. Claro que isso deixou seus companheiros confusos, se perguntando se era realmente o mesmo cara que eles conheciam antes. Uma coisa estranha começou repentinamente a acontecer, e ele avistou um tipo de círculo mágico gigante logo acima dele, ou próximo dele, na verdade, e a passagem em frente a eles estava bloqueada completamente. De repente, alguém apareceu em seguida, e essa era a filha do demônio soberano, chamada Liu Binji, e ela comentou que eles tinham crescido juntos, e em um momento crítico como aquele, ninguém deveria ser deixado para trás. O protagonista acabou ficando revoltado com a princesa, já que ele não via a hora de poder reencarnar novamente, e partindo com todas as suas forças, ele lançou um golpe na tentativa de derrubar aquelas pedras para poder se sacrificar. Ele acabou chamando a bela dama de mulher intrometida, enquanto nos pensamentos dele, ele dizia que sua mão estava doendo muito. Claramente que esse tipo de comentário meio que deixou a jovem Liu relativamente chateada, e um seguidor dela, que já era velho, perguntou quem o garoto achava que era para ter chamado a princesa daquele jeito. O garoto disse em seguida então para que o velho não subestimasse a determinação de um homem que estava disposto a se sacrificar, e isso deixou a bela dama com o coração acelerado nessa hora, chegando a pensar como que ela não tinha percebido isso antes, já que o jovem tinha uma aura bem máscula. Complementando, ele ainda disse que durante todo esse tempo ele sempre se escondia, e perguntou o que tinha de tão assustador assim nos humanos. Como um demônio corajoso, ele apenas pediu para que eles deixassem o garoto ser deletado da história com dignidade. Isso emocionou ainda mais a rainha, e ela estava bem relutante ainda em deixar o garoto ir sozinho enfrentar os humanos para que eles fugissem, e por fim ele tinha conseguido sair daquela caverna. Assim que ele encontrou com os humanos, ele basicamente estava pedindo para que eles tentassem deletá-lo da história, e não demorou para vermos todos eles então indo na direção do garoto. Ele estava feliz que finalmente iria poder reencarnar novamente e ir para os braços de sua princesa, mas o que ele não esperava era que o resgate acabaria indo por ele, e o velho de antes tinha evoluído de rank C para rank B. Parece que a atitude do garoto foi o que fez eles acabarem conseguindo evoluir. Os demônios, após a morte do rei demônio, segundo o velho, devido a não terem resistência, eram constantemente importunados pelos humanos que invadiam as terras dos demônios. Eles continuavam queimando, apagando os demônios, e com isso saqueando tudo que eles viam, tratando as vidas dos demônios como se fosse somente grama. Continuamente comprometendo os demônios, eles quase verdadeiramente passaram a acreditar que eles eram de fato fracos. Ou seja, dessa vez o garoto estava realmente certo, e quem apareceu em seguida foi justamente a rainha, ou princesa, eu não sei, dizendo que naquele dia, os demônios iriam resistir. Os humanos, ao verem a bela dama, acabaram ficando bem assustados com isso, e o protagonista, ao ver mais de perto ambos seus companheiros, começou a se perguntar se realmente isso era possível, e se eles por acaso acreditavam no que ele tinha dito antes. Enquanto isso, a princesa, que agora estava ainda mais bela que antes, disse que era como o garoto tinha dito, e eles eram indispensáveis sem o outro. Já no lado dos humanos, eles estavam se borrando completamente, já que foi dito a eles que os demônios ali teriam no máximo um demônio de rank B, e agora repentinamente apareceu um de rank A, o que era um salto enorme para o que eles de fato estavam preparados. Com isso, a bela princesa preparou sua magia para acabar com os humanos que estavam colocando terror nos demônios, lançando sua poderosa magia na direção deles pouco tempo depois, aniquilando assim os humanos completamente, não sobrando nem poeira para contar história. Enquanto isso, o protagonista estava cada vez mais incrédulo, e além de não ter sido deletado da história, ele ainda evoluiu ainda mais, ficando mais difícil para ele conseguir ser apagado agora, o que deixou ele ainda mais depressivo depois do ocorrido. Na cidade capital, no reino de Yun, avistamos a residência Wu, e esse demônio, chamado Meidoucão, estava perguntando se o plano de ponte levadiça havia realmente fracassado completamente. Segundo esse jovem, era exatamente isso, e o plano originalmente era eles terem calculado o tempo com precisão, esperando que Sua Alteza fosse completamente cercada pela Guilda Azul, e nesse momento eles ficariam completamente desesperados em meio a essa situação. Com isso, o jovem mestre chamado Wu Jun iria liderar os soldados demoníacos para resgatar a Sua Alteza, deixaria que ele finalizasse com os inimigos na frente dela, mostrando seu lado másculo, etc. E finalmente avançaria entre os corpos,
fazendo com que ela se apaixonasse por ele. Esse era o efeito da ponte levadiça que eles estavam comentando, e ela definitivamente acabaria se apaixonando por ele se tudo corresse como esperado. No entanto, quem iria imaginar que de repente ela entraria em um estado de espírito elevado e iria derrotar diretamente a Guilda Azul? É dito que isso ainda conseguiu acordar os poderes adormecidos da rainha, e o demônio de antes perguntou ao seu general o que eles iriam fazer agora. Esse era o Yuan, um dos 3 grandes demônicos e comandava as forças militares, e ele apenas disse que todo o poder militar estava literalmente em suas mãos. Com os status deles como os 3 grandes comandantes, eles iriam diretamente forçar a rainha para a corte para que ela casse com seu filho, e ninguém iria ousar se opor. Imediatamente, ele disse para invocarem seu filho de volta naquela noite, pois no dia seguinte, eles iriam liderar as tropas para a corte e propor para a rainha o casamento. Ele sempre disse que aquele plano de efeito de ponte levadiça era completamente inútil, afinal de contas. Enquanto isso, avistamos exatamente a rainha, e ela pensava consigo que não esperava que o jovem Gan, que no caso é o protagonista, fosse tão corajoso em um momento crítico como o que eles estavam enfrentando. Isso nos mostrou que o efeito de ponte levadiça funcionou completamente nela, mas a única coisa que mudou foi que ela se apaixonou pelo protagonista, e não pelo filho dos 3 grandes comandantes do exército de antes. Se referindo à sua serva Lamer, a rainha pediu para que ela levasse o jovem Gan até sua presença depois, pois a mesma iria dar uma recompensa ao jovem. Nesse mesmo instante, a serva Lamer acabou pensando que tipo de recompensa a rainha poderia dar a um jovem como ele, e digamos que eu nem preciso dizer nada. O presente em si seria a própria rainha. Empolgada com a situação, ela disse que iria levá-lo até ali imediatamente, mas a rainha estava um pouco confusa do motivo de ela estar tão empolgada assim a respeito de uma recompensa. Enquanto isso, do lado do protagonista, o sistema estava lembrando de que ele tinha 120 pontos de status disponíveis para que ele distribuísse, mas ele já tinha tomado todas pelo visto. Ele com certeza não iria distribuir aqueles pontos, já que isso faria com que ele ficasse ainda mais forte e fosse mais difícil para ele ser deletado da história. Como o rank dele era justamente o D, era para ser fácil deletá-lo da história. Mas como aquele lugar era bem longe de onde os humanos estavam, ele se perguntava um jeito diferente de ser deletado da história. Quem apareceu em seguida foi justamente a jovem serva da rainha, dizendo que Sua Alteza estava chamando por ele. Percebendo ela ao seu lado, ele começou a empurrá-la, e ela perguntou o que ele gostaria, e se ele por acaso tinha bebido todas, e era exatamente isso. Ele disse em seguida que somente ela poderia ajudá-lo com isso, e era para ela tentar apagá-lo da história. E pelo visto isso acabou deixando essa jovem serva empolgada, pensando que ele pelo visto era mais agressivo quando bebia, apesar de ser bem calado quando estava em seu estado normal. Ela então usou um martelo gigante para poder apagá-lo da história. E apesar de ela querer o garoto, aquele dia não era o dia certo, já que era justamente a rainha quem estava requisitando sua presença. Na presença da rainha em si, ela disse que, devido à performance heróica que ele teve na luta anterior, ela especialmente iria garantir a ele a medalha de bravura de 1ª classe. De agora em diante, ele poderia entrar e sair do palácio livremente, e como recompensa adicional, ele ganhou algo que tinha o nome de o Rei Assassino Definido. O que isso significava? Eu não sei, mas parece que, segundo a rainha, isso iria ajudá-lo a ser um verdadeiro herói. A jovem estava relativamente surpresa pela rainha estar usando aquela roupa especial para poder recompensar o jovem em sua frente. Isso porque, mesmo no passado, ela estava bem relutante em usar aquela roupa, mas agora ela estava bem tranquila usando a mesma. Ainda nessa cena, descobrimos que o Rei Assassino Definido, na verdade, era justamente a roupa do antigo Lorde Demoníaco, e isso só deixaria o garoto ainda mais poderoso se ele realmente usasse, então para ele era completamente inútil. Se não tivesse mais nada que a rainha pudesse oferecer, então, ele estava se retirando da presença dela, o que deixou ela ainda mais empolgada para poder conquistá-lo, já que ele tinha mudado tanto. Do lado de fora, o garoto percebeu que um senhor estava olhando diretamente para ele. Enquanto isso, nos pensamentos desse demônio, chamado Wei Ming, que também era um dos 3 grandes demônios, ele dizia que um peão como o garoto meio que não era digno daquela roupa que ele tinha ganhado da rainha, ainda mais somente por ter sido corajoso na batalha. Um nível tão alto de recompensa assim deveria ser presenteado na frente de todos os ministros demoníacos para mostrar ao mundo, e fazer isso escondido definitivamente era uma atitude indigna de um rei. Ao invés disso, ele, por exemplo, tinha devotado sua vida inteira para o reino de Yun, e nunca sequer ganhou uma única recompensa, e ainda o forçou para estar ao lado do general Yuan no dia seguinte,
que era aquele que queria casar seu filho com a rainha. Se referindo ao velho em sua frente, o mesmo ficou revoltado, pensando que o protagonista estava ali somente para poder exibir sua recompensa na frente dele. Mas as coisas foram completamente opostas ao que o velho demônio tinha pensado. Isso porque o protagonista disse que aquela roupa era justamente para ele. Claro que isso acabou deixando o coroa chocado, e o jovem apenas pensava que, como ele queria ser deletado da história, aquilo definitivamente seria completamente inútil para ele. Então era melhor ele encontrar uma desculpa para dá-lo a alguém. O garoto comentou em seguida que Sua Alteza, pensando no serviço que o velho prestou ao reino durante tantos anos, instruiu especialmente a ele para dar aquela roupa para o velho, e ele deveria guardá-la como se fosse um tesouro. Não demorou para vermos o protagonista saindo dali correndo, deixando o velho completamente perdido e sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ele acabou deixando seus mais profundos pensamentos escaparem, dizendo que ele era uma completa farsa como seguidor dela, e não merecia tal recompensa, ainda mais um pecador como ele. No entanto, de agora em diante, ele definitivamente iria servir ao reino até o dia de sua morte. Voltando para o garoto, parece que ser deletado da história ali realmente era mais difícil do que ele pensava. Isso porque os demônios eram relativamente bem unidos, e no dia seguinte ele iria tentar achar outro lugar para poder ser deletado. Até que ele acabou ouvindo algumas pessoas conversando sobre algo que era do interesse dele, e esse jovem se referia ao filho daquele general de antes. Basicamente, o grande general havia resolvido agir no dia seguinte, e ele iria diretamente liderar a Light dos soldados demoníacos, representando assim os 3 grandes comandantes demoníacos, somente para propor à rainha que ela se casasse com o jovem. Qualquer um que ousasse se impor acabaria sendo definitivamente deletado da história, e quando o garoto ouviu justamente essas palavras de ser apagado da história sem piedade, isso definitivamente era a oportunidade perfeita que ele estava buscando. Então, ele iria ficar naquele lugar miserável por mais um dia. No salão de conferência, avistamos a rainha e os 3 grandes comandantes reunidos, e nem o protagonista esperava que o encontro matinal dos demônios fosse tão entediante assim, e ele não via a hora de eles irem diretamente ao ponto principal. Esse, que eu não lembro o nome, disse que a rainha lamentou a perca do rei demônio por 3 anos e agora tinha finalmente retornado para o grande salão verdadeiramente, e isso realmente era uma causa para poder celebrarem. O exército humano, que estava a algumas centenas de milhas dali, estava bem agitado, e graças à proteção do grande general, eles não perderam uma única cidade. O grande general era realmente um figurão notável, e desde a geração de seus avós, ele estava encarregado do exército inteiro demoníaco, protegendo o reino de Yun, e ele definitivamente merecia ser recompensado. Como ela tinha colocado dessa forma, então ele tinha sim algo que ele gostaria que ela desse a ele, e não demorou para vermos ele pedindo para que seu filho se aproximasse. O pedido dele foi para que a rainha concedesse ao seu filho um casamento, até porque eles cresceram juntos praticamente, e ela comentou que já tinha 3 anos que eles não se viam, e perguntou se tinha alguém que o filho dele gostava por acaso. No entanto, o grande general resolveu mudar seu pedido e pediu para que justamente a rainha casasse com seu filho. Isso acabou deixando ela relativamente surpresa, e pediu para que ele não dissesse coisas tão estranhas assim, isso porque ele e ela sequer tinham algo para eles poderem casar assim do nada. O grande general então comentou que ela gostando dele ou não importava. Isso porque diante do bem maior, tudo deveria ser deixado de lado. Durante milhares de anos, nenhuma mulher estava justamente na posição de rei demônio, tendo assim em mãos o poder dos clãs demoníacos da corte. Agora, rumores estavam se espalhando, e as pessoas estavam perdendo a fé no reino de Yun, e uma vez que ela ascendesse ao trono completamente, com certeza haveria um certo tumulto. Mas se ela casasse com seu filho, isso iria certamente silenciar aqueles que eram contra ela estar no poder. Os seguidores estavam apoiando essa causa já que realmente fazia sentido, mas outros não estavam gostando da proposta do grande general, já que eles não aceitavam ver sua rainha ser pressionada dessa forma. Isso acabou deixando a rainha relativamente calada por um tempo, sem saber o que dizer, e o protagonista achou finalmente o momento perfeito para poder agir. Tomando a frente dessa vez, ele segurou no braço da rainha, e a puxou para perto de si, dizendo para que ela não deixasse aquele velho acabado falar com ela daquele jeito. Isso porque todos tinham o direito de perseguir a sua própria felicidade, e como a rainha já era fim do protagonista, isso deixou ela ainda mais empolgada com o garoto. Se referindo ao grande general, o protagonista perguntou quem foi que tinha dado a ele o direito de agir como um líder daquele jeito, querendo dizer que ele estava meio que querendo ser até uma liderança maior do que a rainha. O velho Wei Ming, que recebeu a roupa do protagonista, reconheceu quem o garoto era, e por fim a rainha estava para se desculpar com o general,
dizendo que teria que recusar a oferta dele sobre o casamento. Mas antes que ela fizesse isso, ele comentou que tinha trabalhado e devotado toda a sua vida para o reino de Yun. Respondendo, o grande general disse que, até agora, ele tinha se tornado o único no reino Yun a receber pessoalmente uma ordem mágica de 2 reis demônios sucessivos, e a ser recompensado diante de todos os ministros como grande general. Pelo visto, o poder acabou subindo para a cabeça dessa escória descartável, e ele começou a ameaçar a própria rainha para que ela pensasse bem cuidadosamente antes de responder à oferta dele. Alguns ali, ao perceberem a ameaça iminente, se prepararam para o combate, e ele disse em seguida que o poder limitar estava inteiramente sobre seu comando. Ou seja, se alguém tocasse nele, uma catástrofe definitivamente iria acontecer, e a rainha pediu para que todos ali parassem com isso, e ela iria concordar com a oferta do general. O protagonista, por ser ousado na tentativa de ser deletado da história, disse que a rainha era tola demais, já que ela estava desistindo tão rápido assim, e perguntou se nem uma fagulha do espírito do pai dela ainda tinha permanecido com ela. Ele ainda perguntou por que ela estava tão assustada assim por causa daquele inseto, mas com uma cara de deboche enorme. O mesmo inseto de antes perguntou então desde quando que ele tinha o direito de falar, e para provocá-la ainda mais, o protagonista cuspiu em sua face, o que deixou ele completamente revoltado, já que ninguém nunca tinha feito isso antes. O garoto, que não via a hora de ser deletado da história, disse em seguida, dando os tapinhas na cara do grande general, que ele tinha servido em 3 dinastias, e era para o inseto pensar melhor em quem tinha dado o poder militar para a escória. Além disso, ele ainda se pronunciou defendendo a rainha, fazendo com que o coraçãozinho dessa bela dama simplesmente ficasse derretido mais ainda pelo protagonista, e ele disse que ela era o rei demônio agora, e ela estava acima de tudo e todos, com uma beleza inigualável. Perguntando em seguida, quem era o filho dele para poder ficar ao lado da rainha. Para o estrume de antes, ninguém ali era mais digno do que seu filho para estar ao lado dela, e perguntou então quem mais era capaz disso, e o protagonista imediatamente se prontificou então. E francamente falando, segundo o Prota, alguns dias atrás na caverna, eles já tinham se comprometido um para o outro. Era claro que ele estava fazendo tudo isso somente para poder ser deletado da história e reencarnar como um humano novamente. O seguidor da rainha não acreditava que ele teve a audácia de humilhar o grande general daquela forma na frente de todos, enquanto a jovem dama que seguia a rainha estava completamente feliz por eles já estarem em uma relação. No caso, ele e a rainha. Algumas pessoas comentaram em seguida que quando a rainha estava cercada pela Guilda Azul, foi dito que aquele garoto se levantou por ela, enquanto outros nunca tinham visto ele antes. Enquanto isso, nos pensamentos da rainha, ela dizia que por ela, o garoto tinha ido bem longe. Enquanto isso, o grande general não via a hora de poder deletar o garoto da história. O protagonista ainda o provocou ainda mais, instigando o general demoníaco a acabar com sua vida naquele mesmo instante, e pelo garoto ter cometido um crime capital, ele definitivamente seria incapaz de sair dali com vida. Em seguida, o general lançou seu golpe mais poderoso para poder acabar com o garoto, atingindo o protagonista logo após isso, fazendo com que ele fosse arremessado para longe. O velho de antes ainda tentou salvá-lo, e o protagonista estava feliz que finalmente iria encontrar com sua princesa humana, sendo finalmente marido de uma bela dama ao seu lado. Mas em meio a essa explosão enorme que seguiu após o impacto do golpe no protagonista, alguma coisa definitivamente não estava certa. Quem percebeu isso inicialmente foi justamente o filho do general, e a silhueta do garoto começou aos poucos a aparecer em meio àquele fogo, e até mesmo o filho do general se perguntava como era que isso de fato era possível. Basicamente, foi ativado um tipo de habilidade especial chamada Ordem Militar, que inclusive bloqueava um golpe fatal. Além disso, ele ainda conseguiu evoluir graças ao ataque de antes em 40 níveis, e ganhou mais algumas habilidades passivas também. As pessoas ali comentaram que a rainha deu a ele a Ordem Militar Mágica para protegê-lo, e essa era a ordem militar que um rei demônio só poderia dar a alguém uma única vez na vida, mostrando que o garoto era realmente bem importante para a rainha. Um demônio abençoado com essa ordem mágica militar representava um símbolo de total confiança do rei demônio, ganhando assim a experiência acumulada do rei demônio e a proteção única, que acho que era ativada uma vez somente. Isso iria fazer com que o garoto tivesse uma posição importante, comandando assim o poder militar no futuro. A bela dama comentou em seguida que, uma vez, o avô e o pai dela tinham concedido ao grande general a ordem mágica militar. A partir daí, ele tinha liderado os 3 exércitos e os soldados do reino Yun em várias batalhas de vida ou morte. Agora, ela tinha dado a ordem mágica militar para o jovem Gan, que no caso é o protagonista,
e de agora em diante, ele iria ser o grande general, e com o general de esquerda, eles iriam liderar o exército inteiro do reino. Claramente isso não deixou o antigo grande general feliz, já que a bela dama acabou reduzindo seu controle militar com o jovem garoto, e ele queria ver quem iria ousar a reconhecer o garoto como grande general. O primeiro a reconhecer o jovem foi justamente o velho de antes que ganhou as vestes, e o segundo foi o velho que estava com ele na caverna também, que tinha evoluído para o rank B. Além disso, vários outros acabaram aceitando o garoto como grande general a partir de agora, mas isso definitivamente não era o que o protagonista realmente queria, e ele se sentia tão mal como se tivesse comido algo que não caiu bem. A ordem mágica militar em si sozinha já provava a confiança da Alteza nele, mas o estrume de antes perguntou como que alguém que nunca tinha liderado as tropas em batalha poderia convencer um grupo de demônios experientes. Mesmo que seu poder militar tivesse sido reduzido, o estrume deu a ideia então de deixar o garoto passar pela caverna ancestral demoníaca, e o ancestral Liu Yun era o único rei do clã deles. Apenas aqueles que fossem reconhecidos pelos ancestrais mereciam ter realmente o poder de um rei, e se ele conseguisse passar pela caverna ancestral demoníaca, ele pessoalmente iria desistir de seu talismã do tigre do poder militar. Isso deixou os mais próximos da rainha revoltados. Isso porque ninguém tinha conseguido sair com vida daquele lugar dentro de algumas centenas de anos, perguntando em seguida qual era a intenção do resto de lavagem. Além disso, o garoto tinha acabado de ser promovido para grande general, e de qualquer forma, eles obedeciam ao rei demônio, perguntando em seguida se, por acaso, ele iria ousar desobedecer a uma ordem novamente. Quem se pronunciou foi justamente a rainha, dizendo que isso realmente era fora de cogitação, e aquela caverna foi considerada como proibida, e entrar lá certamente significaria a morte certa. Já nos pensamentos do protagonista, a única coisa que ele via era justamente a oportunidade perfeita que ele estava buscando. Enquanto isso, o estrume de gado apenas estava chamando todos eles de um bando de covardes. No entanto, o garoto disse que as palavras que o general estava falando faziam sentido, e ele era totalmente a favor dessa ideia, e ainda perguntou onde era essa tal caverna ancestral, e ele definitivamente iria ir até lá. Todos ali estavam completamente surpresos com a resposta do garoto, já que ninguém ali era idiota o bastante para poder arriscar sua vida à toa. 200 anos atrás, a tribo demoníaca enfrentou a maior crise de todos os tempos, e o rei demônio ancestral do clã Liu sacrificou a si mesmo para proteger seu povo. Ele selou sua última energia demoníaca na caverna, esperando por aquele que iria ser capaz de ser reconhecido como rei, chegar. No entanto, por mais de 100 anos, nenhum demônio conseguiu ser capaz de passar pelo teste. Outro velho comentou em seguida que para entrar na caverna demoníaca era necessário no mínimo uma equipe com 2 pessoas. E além do general Gan, ele perguntou quem mais iria ousar entrar naquele lugar. De fato, era muito perigoso, e ninguém ali estava a fim de arriscar seus pescoços para poder acompanhá-lo. E nesse caso, a escória de antes disse que o protagonista simplesmente deveria dar o seu jeito então. Se ele não conseguisse encontrar alguém para poder entrar na caverna com ele, então ele com certeza seria incapaz de liderar uma tropa com milhares de demônios. No entanto, de última hora realmente alguém acabou se pronunciando. O que o antigo grande general não esperava era que seria justamente o seu filho, chamado Ho Wujun, e eu com certeza vou esquecer o nome dele em breve. O antigo grande general não estava acreditando no que estava vendo, perguntando quem foi que tinha permitido que ele agisse por conta própria, e o filho perguntou se seu pai por acaso achava que ele era inferior ao garoto. Outro comentou que definitivamente não, já que ele era o futuro do reino Yun, perguntando como que ele poderia correr tal risco assim. E ele disse que apenas aqueles que fossem reconhecidos pelos ancestrais mereciam realmente o poder do rei. Se o reino Yun realmente merecia um rei, esse alguém deveria ser ele, e isso fez com que ele ganhasse ainda mais admiração dos soldados que estavam ali. Com isso, ele calou imediatamente a boca de seu pai, e em um local diferente dessa vez, esse outro disse que a atitude do jovem mestre foi a correta, e o protagonista estava trapaceando de alguma maneira, já que ele não tinha de fato força alguma. Além dele, que tem sido excelente desde sua infância, eles não poderiam deixar o garoto roubar os holofotes, e ele poderia encontrar uma oportunidade durante essa missão na caverna demoníaca para poder apagar o garoto da história. E pelo visto, esse rapaz era relativamente bem confiante, e segundo ele sabia o que fazer. Do lado do protagonista, a jovem que servia a princesa disse que aquele jovem que se ofereceu para ir com ele não era confiável, e ele iria somente esperar pela oportunidade perfeita para poder apagar o jovem prota da história. Claro que isso só deixava ele ainda mais motivado a ir para essa missão,
e antes que ele saísse dali, o senhor que ganhou a roupa disse que tinha comprado a melhor poção de aumento de status e a melhor poção de cura do reino Yun para ele, comentando em seguida que a caverna demoníaca era extremamente perigosa, então ele precisava ser bem cuidadoso. Para o garoto, o velho era somente exagerado, e logo temos um corte para a caverna demoníaca ancestral, e avistamos vários demônios reunidos ao redor de um tipo de altar, juntamente com a garota que servia a rainha. Por falar no garoto, ele entregou as poções que ele tinha ganho justamente para o jovem demônio, e a jovem de antes perguntou se eles estavam preparados para entrar na caverna. Era mais do que claro que a princesa esperava que nada de ruim acontecesse com seu amado, e nesse momento, ninguém ali sabia disso ainda. Mas, o rei demônio que iria influenciar o mundo inteiro, estava literalmente prestes a nascer. Imediatamente após estarem preparados, a jovem dama que servia a rainha ativou então um círculo mágico que iria enviá-los para dentro da caverna. Conforme o jovem protagonista estava dentro da caverna com o filho do antigo grande general, logo nesse início já deu para perceber algum tipo de criatura que estava invisível perto deles. O ruivo de antes então comentou que não sabia qual tipo de monstros eles acabariam encontrando por ali, até que o protagonista se lembrou do que a jovem que servia a rainha tinha mencionado anteriormente, de que ele iria atacá-lo assim que tivesse a oportunidade para o mesmo. Tentando tirar vantagem disso para ser apagado da história, o protagonista começou a fingir estar completamente despreparado ou coisa do tipo, tudo isso somente para que o jovem demônio que estava com ele o atacasse para que ele pudesse reencarnar como humano novamente. Mas isso só deixou o ruivo confuso, perguntando o que o garoto estava fazendo, já que se expor dessa forma, ainda mais quando não sabiam sequer que tipo de inimigo eles encontrariam ali, era simplesmente loucura. Só que mal o jovem ruivo sabia que tudo isso era proposital, já que era isso que o garoto queria desde o início do Manhua. O ruivo então ativou um tipo de habilidade que ele possuía, o que fez com que o protagonista pensasse que era agora que ele veria sua princesa humana novamente. No entanto, o ataque passou diretamente por ele ao invés de acertá-lo. Não demorou então para vermos um monstro, que inclusive foi acertado pelo ataque do jovem ruivo de antes, sendo deletado da história logo depois disso. Isso deixou o protagonista completamente confuso, pois era óbvio que ele não estava esperando por esse tipo de atitude. Em questão de poucos segundos após isso, eles estavam completamente cercados pelos inimigos, mas aparentemente isso não era problema para o jovem ruivo. Conforme os monstros ali avançavam na direção dele para poder apagar os dois, somente com um simples estalar de dedos, o garoto acabou com vários dos monstros com o maior estilo possível. Ele até chegou a pensar que o protagonista havia percebido os espíritos malévolos, assemelhando-se a morcegos, que se destacavam por se misturarem às sombras. Usando assim, então, aquele tipo de truque para atrair a atenção deles dos lugares que eles estavam escondidos, chamando a atenção de todos para si, e então deixando justamente para o ruivo acabar com eles de uma vez por todas. Ainda assim, não era para o protagonista pensar que ele realmente poderia alcançá-lo de qualquer forma, e o garoto tentou disfarçar dizendo que nunca tinha visto ele usar o cérebro dele tão bem assim. Isso até deixou o garoto ruivo um pouco empolgado para ver o que viria a seguir, mas continuou a atacar uma criatura após a outra para que eles pudessem avançar. Originalmente, o jovem Gan queria somente expor a si para que o ruivo o atacasse pelas costas, mas por alguma razão inexplicável, nem mesmo o Prota imaginou que eles acabariam trabalhando juntos. Agora, todos os monstros estavam atrás dele, já que, devido ao alto dano às criaturas, isso gerava o efeito de provocação, que fazia com que ele fosse o primeiro alvo dos monstros. No fim, parecia que nem mesmo o jovem Ao ou os monstros iriam matar o garoto Prota, e ele inclusive acabou se tornando a pessoa mais segura naquele lugar. Com isso, ele teve a ideia de atrair todos os monstros para si, e por algum motivo, o protagonista estava na elite de classe em seu ranking como demônio. Tinha em torno de 480 pontos de atributos para distribuir nos status que ele quisesse, e eles acabaram chegando na parte mais funda da caverna. Mas ainda assim, enquanto Prota distribuía seus pontos, o jovem Ao percebeu que ele ainda não tinha feito um único movimento sequer, chegando a pensar se isso poderia ser porque ele era realmente inutilizável quando se tratava de lutas, e estava ali somente para tentar ganhar um pouco de experiência. Uma coisa estranha começou a acontecer repentinamente, onde uma mensagem do sistema disse que foi desencadeado o enredo da masmorra, e era a batalha de defesa dos mensageiros do Rei Demônio. O nível de desafio era de classe A, e eles precisavam acabar com aquelas criaturas dentro de 20 minutos para poderem prosseguir com a masmorra. O garoto ao perceber os monstros, imediatamente lançou sua habilidade de flores, que inclusive foi queimada logo depois por uma criatura das chamas. Nem mesmo ele acabou acreditando que isso era realmente possível, até que a mesma criatura de fogo de antes preparou um ataque para lançar contra o ruivo, fazendo com que o impacto causasse uma enorme explosão.
Aparentemente, o rapaz ainda estava bem, mas as coisas não acabariam aí, e ele agora estava completamente preso por algum tipo de vinha. Enquanto isso, o prota continuava distribuindo seus pontos de habilidade, e o garoto estava pensando no que ele estava fazendo, já que não tinha feito nenhum movimento ainda, mesmo vendo o ruivo naquela situação complicada. Ele até chegou a dizer que o garoto em sua frente era somente um desperdício impotente, e ele tinha criado expectativas demais em cima do jovem rapaz. Depois de muito tempo, o garoto havia finalmente terminado, e ele tinha colocado todos os seus 480 pontos em força, e nenhum ponto sequer em defesa. Dessa forma, contanto que ele causasse dano bastante, ele poderia colocar o efeito de provocação nele, para que assim as criaturas fossem apagá-lo da história. O rapaz de antes continuou com seus pensamentos, dizendo que era esperado que ninguém no mundo realmente pudesse se comparar a ele, resolvendo assim se libertar daquelas amarras que o prendiam. Nesse mesmo instante, vemos que ele tinha lançado um tipo de ataque contra as criaturas na hora em que ele se libertou, e novamente com um estalar de dedos, ele acabou causando uma explosão, dessa vez, achando que tinha conseguido apagar o monstro em sua frente. No entanto, essa criatura tinha uma habilidade passiva de 90% de redução de dano, chegando a deixar o garoto assustado agora, já que seu poder sequer foi capaz de quebrar a armadura da criatura. Recebendo um ataque do monstro das sombras dessa vez, o ruivo começou a se ver em maus lençóis agora, e ele estava completamente cercado pelos outros também. No entanto, enquanto isso, avistamos um jovem ser se aproximando sorrateiramente pelas costas dos monstros, até que, quando ele estava perto o suficiente, finalmente resolveu dar pelo menos um golpe. O que ele não contava era que, somente com um único ataque, ele seria capaz de causar um estrago enorme, atraindo assim a atenção dos outros para ele, do jeito que ele queria. Isso fez com que o ruivo de antes acabasse sendo liberto pelos monstros, e quando eles viram o monstro deitado pelo prota, a surpresa foi grande. Nem mesmo o garoto estava acreditando nisso, já que ele tinha acabado com um dos mensageiros, percebendo que colocar todos os pontos em ataque era realmente algo muito poderoso. Quando o ruivo percebeu a força que o protagonista possuía, ele começou a imaginar que, na verdade, os mensageiros demoníacos tinham uma grande defesa pela frente, mas seu ponto fraco era justamente suas costas. Pelo visto, era por isso então que o protagonista não tinha feito nenhum movimento antes para ajudá-lo, e o prota tinha previsto tudo e por isso escondeu a sua força, somente para que, quando o último mensageiro o atacasse, ele se aproveitasse da situação para acabar com a criatura. Além disso, o ruivo agora tinha criado bastante expectativa no protagonista, e agora todos os monstros estavam realmente focados no garoto, como ele gostaria. Na cabeça dele tudo tinha acontecido como previsto, e agora ele poderia descansar logo, e quando o monstro foi na direção dele, descobrimos que com um monstro que possuía um ataque tão forte, conforme a defesa dele era bem fraca, somente com o ataque da criatura ele seria capaz de ser deletado da história. Ele continuou provocando mais e mais o monstro em sua frente, e na hora em que um dos ataques estava para acertá-lo finalmente, o garoto não conseguiu conter sua felicidade. No entanto, quem atacou o monstro dessa vez foi justamente o garoto ruivo, que dessa vez, pelo visto, lançou uma habilidade diferente, conseguindo assim acabar com a criatura gigante em sua frente. Pela cara do protagonista, era fato que ele não gostou disso, mas o ruivo não estava ligando para isso, já que para ele o mais importante era sair dali vivo. Com isso, restavam apenas 3 mensageiros do Rei Demônio, mas o garoto estava simplesmente revoltado com a vida pelo jovem ter apagado, o que iria acabar com o prota da história. Para o ruivo, essa era a estratégia do protagonista. Quando ele provocasse, o ruivo atacava, e quando o ruivo provocasse, o prota atacava, e agora ele tinha entendido tudo. Claro que o prota estava simplesmente revoltado, já que o garoto não tinha entendido absolutamente nada, e ele tinha colocado tanto esforço nisso para fazer com que os monstros atacassem ele. Conforme os monstros foram na direção do rapaz para poder atacá-lo, o protagonista novamente lançou um ataque para atrair a atenção dos monstros para si. Era fato que o mesmo se repetiria, e ele acabou com aquela criatura mais uma vez com um único golpe, e agora a atenção dos monstros tinha voltado para ele. Empolgado para ser apagado, os monstros foram na direção do prota para realizar seu desejo, mas era fato que o jovem ruivo não iria permitir que isso acontecesse, e até ele começou a provocar os monstros, igual o protagonista fazia. Com esse último golpe, agora eles foram capazes de eliminar todos os mensageiros do Rei Demônio, ou quase todos, na verdade, pois faltava um. Essa era a última chance do prota, e dessa vez ele foi na direção da criatura para que ela o acertasse com facilidade, e por fim avistamos a criatura preparando seu ataque. Mas digamos que, no instante em que o golpe ia acertar o prota,
Infelizmente a criatura acabou sendo completamente deletada pelo jovem ruivo, e agora sim todos os mensageiros do rei demônio foram apagados. O ruivo comentou que essa estratégia era simplesmente invencível, e não esperava que essa cooperação fosse tão impecável, mas para o prota isso não era nem de longe uma cooperação, já que ele só queria sumir daquele mundo. Agora, o ruivo reconhecia a força do protagonista, e ele realmente era um homem digno de desafiar o ruivo no futuro, mas algo repentino começou a abrir o chão. Alguém mencionou que já fazia décadas desde que alguém realmente ousou entrar na caverna demoníaca, e esse ser que estava emergindo das profundezas comentou que pensava que, entre o jovem clã demoníaco, ninguém iria ousar desafiar o status de rei. Depois de um enorme clarão surgir, avistamos essa serpente gigante, que parecia mais com um tipo de dragão, que disse que eles inclusive tinham passado no teste, os parabenizando pelo mesmo. Essa era uma criatura de classe SS, chamado de dragão fantasma maligno, mas parece que ainda tinha um último desafio para que eles pudessem cumprir realmente. Dentre eles dois, somente um poderia sair da caverna com vida, e eles tinham em torno de 10 minutos, e aquele que conseguisse sobreviver iria receber o título de rei e assim as recompensas do rei demônio. Do contrário, ele mesmo iria apagar os dois da história caso isso não acontecesse dentro desse prazo. Isso deixou o ruivo completamente perdido, e perguntou se o dragão realmente estava querendo dizer que eles deveriam se deletar da história. O ruivo pensou consigo que ele era o futuro do reino Yun, então ele definitivamente não poderia ser apagado da história. Mas a pessoa na frente dele tinha uma força simplesmente insondável. Já na cabeça do prota, essa era uma oportunidade enviada pelos céus, e isso com certeza era tudo o que ele estava esperando para finalmente ser apagado da história. O ruivo até se preparou para o combate, já que o protagonista parecia bem determinado e confiante, então ele com certeza não poderia perder para o rapaz. Mas o prota disse em seguida que, desde que uma única pessoa poderia sair dali realmente, então era para o garoto fazer logo seu primeiro movimento. No entanto, isso deixou o ruivo confuso, já que puxar a atenção do rival para o ataque assim não era algo normal. Mas de qualquer forma, o protagonista ainda complementou dizendo que o rapaz não precisava se preocupar. Isso porque ele não tinha nenhum tipo de bolsa espacial ou algo assim, e embaixo daquela roupa, ele não tinha absolutamente nada para poder se defender. Novamente, o protagonista ficou completamente aberto para ataques, e disse ao garoto para dar tudo o que ele tinha em um único golpe, fazendo assim com que o ruivo ganhasse o título de rei demônio daquela nova geração e conseguisse todas as recompensas destinadas a ele. Era óbvio que isso deixaria uma ponta de dúvida na cabeça do ruivo, já que o protagonista estava bem próximo do sucesso também, mas repentinamente ele estava desistindo de tudo. Para o prota, o garoto era simplesmente irritante demais, já que ele ainda estava hesitando em atacá-lo, e o ruivo comentou que o prota tinha ganho a confiança da Alteza, e ainda ganhou o poder militar, e chegou até ali. Ainda mais, o ataque do garoto realmente não era nada fraco, e um ataque comum dele era capaz de derrotar um mensageiro demoníaco de classe a mais. Se ele lutasse realmente a sério contra o ruivo, nem mesmo o filho do grande general tinha total certeza de que realmente seria capaz de derrotar o protagonista, então ele queria saber por que o prota estava se rendendo. Como resposta, o prota disse o seguinte: porque o reino Yu não poderia seguir em frente sem a família Wu. A sua família foi uma serva real por 3 dinastias, devota completamente ao reino Yun, e você é o futuro do reino Yun em si, o jovem herói de que todos falam. Eu sou somente um peão com nome e um pouco de sorte, nada útil para poder comparar com sua vida realmente, e o melhor para toda a raça demoníaca seria que eu desaparecesse completamente. Isso acabou deixando o ruivo bem triste com o que ele tinha acabado de ouvir, isso porque ele se lembrou de algo que sua mãe tinha dito, onde um dia ele seria um grande demônio que carregaria o mundo em seu coração, e os demônios só poderiam ser fortes realmente se eles fossem unidos. Guardando suas garras dessa vez, o garoto comentou que ele tinha sido completamente humilhado. Em seus pensamentos, ele comentava que a pessoa na frente dele tinha o mundo em seu coração, desejando até mesmo se desapegar de sua vida e morrer pelo futuro da raça demoníaca inteira. Já ele estava somente pensando em que tipo de estratégia o protagonista estava usando, e ele estava somente pensando em seu título de demônio, enquanto o prota estava pensando no futuro da raça demoníaca. O dragão na frente deles, que tinha prendido os dois em um tipo de arena mágica, comentou que tinha somente 8 minutos restantes, e se eles não fizessem nada, então ele mesmo iria acabar com os dois. Revoltado com a vida dessa vez, o prota estava perguntando o que o garoto tinha na cabeça para ele não ter feito nenhum movimento ainda, e era para se apressar e acabar logo com ele. No entanto, o ruivo respondeu que aquele rei demônio tinha dito que dentro de 10 minutos, se eles não apagassem um ao outro da história, então os dois seriam apagados. Então, com isso, ele queria tentar um método diferente,
e ativou uma habilidade que até então era completamente oculta dos conhecimentos do Prota pelo visto, e liberou assim suas flores. Isso claramente acabou chamando a atenção do dragão, e dentro daquele domo, graças à enorme explosão causada pelo Ruivo, pelo visto ele tinha conseguido quebrar a barreira que prendia os dois. Agora ele tinha conseguido evoluir de classe para classe a mais, e o Ruivo deu a ideia de eles juntarem forças para poder acabar com aquela criatura diante deles. O dragão, depois disso, disse que o garoto Ruivo estava se superestimando demais, e agora ele estava completamente preenchido de poder. Enquanto o garoto transformado ia para cima do dragão, o protagonista se perguntava por que eles gostavam tanto de complicar coisas tão simples assim. No instante que o transformado chegou perto, o dragão lançou uma baforada monstruosa em sua direção, mas aparentemente ele foi capaz de desviar e aparecer atrás da criatura mitológica, desferindo um ataque que infelizmente causou somente 150 de dano, e a criatura tinha somente 100.000 de vida para poder ser deletada. Uma barra de saúde daquela acabaria dando bastante trabalho para eles poderem reduzir, e novamente ele avançou na direção da criatura, e quando a mesma lançou o mesmo ataque, mais uma vez ele conseguiu desviar e continuou lançando seus ataques para tentar diminuir a vida do dragão. Com isso, a atenção do Rei Demônio agora estaria justamente nele, mas em meio àquela fumaça toda, o jovem Ruivo não esperava que um ataque surpresa acabasse vindo em sua direção, fazendo com que ele fosse incapaz de defender ou esquivar. Ele foi arremessado para longe depois de um golpe desse, o que era um problema para o protagonista, já que se ele fosse realmente apagado da história, infelizmente ele iria acabar se tornando o rei. Novamente, quando o dragão estava para lançar sua baforada, o protagonista entrou na frente do Ruivo, somente para receber o dano e assim ser apagado. Ele quase tinha conseguido alcançar seu objetivo, mas quando o Ruivo viu o garoto naquela situação, ele ficou novamente revoltado por ser salvo pela segunda vez. Como forma de retribuir talvez o favor, ele acabou pegando uma poção de cura e jogou na direção do protagonista, recuperando assim sua vida totalmente, o que deixou ele com bastante raiva. Mas o Ruivo ainda não estava contente o suficiente, e lançou várias outras poções que aumentavam seus ataques, defesa e etc., pedindo para o garoto continuar lutando ao seu lado. Todos os aprimoramentos de status agora haviam sido ampliados ao máximo, e o protagonista fingiu estar emocionado agradecendo ao garoto, mas a verdade era que ele estava bem triste, já que agora seria ainda mais difícil ele ser deletado. Novamente, o Ruivo estava empolgado para a luta e foi na direção do dragão para atacar. Assim que o dragão estava perto o suficiente dele para lançar um ataque diferente, ele correu em outra direção, mas parece que o ataque dessa vez era guiado e seguia seu alvo até atingir. Não precisa ser um gênio para adivinhar que o garoto acabou sendo atingido, caindo assim no chão completamente, e novamente o Prota ficou na frente para poder defendê-lo. Conforme os pontos de vida dele desciam, o garoto continuava curando o protagonista, e apesar de ele pedir para o rapaz parar com isso, parecia que o Ruivo estava gostando de lutar ao lado do jovem de cabelo prateado. Exatamente dessa mesma forma, a luta entre o Vujun e Ganlevo continuou contra aquele dragão, até que os pontos de vida dele chegaram finalmente à metade. Ele pediu para que o Prota aguentasse mais um pouco, e se isso continuasse, talvez eles iriam realmente conseguir apagar aquele dragão da história. No entanto, eles não esperavam pelo que estava para acontecer, e quando a vida do dragão geralmente chega na metade, uma habilidade passiva é ativada automaticamente. Essa era uma habilidade de classe SSS, chamada o Retorno para o Lago, ou algo assim, que regenerava 100.000 de pontos de vida por minuto, e isso definitivamente era uma habilidade poderosa demais para eles conseguirem dar conta. Mesmo que eles continuassem atacando sem parar, não seria mais rápido do que a regeneração do dragão, e os pontos de vida dele agora estavam completamente restaurados. O dragão então perguntou se eles realmente acharam que seriam capazes de derrotar um deus, e com um rugido enorme, ele acabou cortando todos os bônus que eles tinham conseguido anteriormente. Agora os dois estavam bem mais fracos do que antes, e já estavam para serem deletados completamente da história, e o Prota estava quase finalmente conseguindo realizar o seu desejo. O Ruivo, ao perceber a situação que eles estavam, reconheceu que realmente esse era o fim, já que todas as poções haviam acabado também. O dragão então lançou seu último ataque, e o garoto de antes viu sua vida passar diante seus olhos agora, mas o Prota disse que tudo ainda não estava acabado. Somente um deles poderia sobreviver dentro de 10 minutos, então se ele fosse apagado, o Ruivo poderia completar o desafio e assim se tornar o novo rei. Isso acabou deixando o rapaz incrédulo com o que ele tinha acabado de ouvir, e segurando o garoto pelo colarinho, ele jogou o mesmo para longe para salvá-lo, recebendo o ataque completamente sozinho enquanto o Ruivo iria conseguir sobreviver. O Prota ainda reconheceu que mesmo que ele fosse um demônio, no caso, o Ruivo,
ele realmente não era tão irritante assim, então era melhor que ele sobrevivesse, ficando assim para ser deletado no lugar de seu colega. Depois que a poeira estava finalmente abaixando, uma luz dourada começou a iluminar o local, o que deixou ele confuso com o que estava acontecendo. O dragão, ainda intacto, parabenizou os dois por conseguirem passar no teste ancestral, e no passado, os ancestrais sacrificaram a si mesmos para poder proteger as pessoas demônios. O Ruivo foi reconhecido como o homem mais forte pelo Rei Demônio, e é dito que ele colocou sua habilidade mais preciosa na caverna demoníaca, esperando por alguém forte o bastante para ser reconhecido e assim ganhar a habilidade. Ele ainda avançou normalmente para a classe a mais definitiva, e não somente em um estado de transformação, e tinha conseguido a habilidade da baforada do dragão que foi lançada contra eles há pouco tempo atrás. O dragão ainda continuou dizendo que, no entanto, por 200 anos, cada demônio que conseguiu concluir o teste acabava pagando o companheiro da história no estágio final somente para conseguir o título, e no final, mesmo que eles sobrevivessem, eles não possuíam tais qualificações. Apenas os dois deram suporte um ao outro e escolheram enfrentar os desafios juntos, e essa crença em proteger os demônios sem medo da morte era o que de fato fazia um rei e era a qualidade mais valiosa que um rei precisava. Não preciso dizer que quem ganhou o título de rei foi justamente o protagonista, ganhando assim mais alguns níveis, se tornando um demônio de classe a mais também, e ainda ganhou a habilidade passiva do Rei Demônio que regenerava para ele 100.000 de pontos de vida por minuto. Além disso, ele conseguiu ganhar mais 120 pontos para poder distribuir, e agora com o título de Rei Demônio, mais alguns atributos foram atribuídos a ele, mas não poderiam ser deletados. A cara que o protagonista fez ao conseguir tamanha habilidade e recompensa com certeza era algo que deixou o garoto chateado, já que tudo que ele queria era partir em paz daquele mundo demoníaco. A história continua com a rainha e seus outros dois subordinados simplesmente não acreditando que os jovens de antes foram capazes de finalizar a caverna ancestral demoníaca em apenas uma única tarde. Além disso, aquele lugar tinha fama justamente por ninguém retornar de lá vivo em centenas de anos, e se esse fosse realmente o caso, então a profecia deveria estar correta. Profecia essa que dizia que nessa geração, eles iriam conhecer o Rei Demônio que iria unificar o clã demoníaco, e conforme a princesa, o último Rei Demônio que nasceu foi justamente o que era da família dela. Entre todos os demônios do mundo, um verdadeiro rei emergiria uma vez a cada algumas centenas de anos, e ele exalava uma aura que destacava ele dos outros demônios. O general estava feliz da vida, pensando que era realmente o esperado de seu filho, e pelo visto ele tinha subestimado demais o garoto, mas era natural para ele conseguir conquistar o título de Rei Demônio. No entanto, foi dito que em seguida que quem tinha ganho o título não foi o jovem Vujun, mas sim o garoto perturbado, cujo nome era Gan, nosso protagonista. Isso definitivamente deixou todos ali surpresos pelo que aconteceu, já que ninguém esperava que um Zé Ninguém iria conseguir esse título, e por falar nele, logo temos um corte para o rapaz que só queria ser deletado da história. O rapaz estava entornando todas as possíveis para poder esquecer os seus problemas, e não demorou para vermos o mesmo saindo do bar, não acreditando que até agora ele não tinha conseguido ser deletado, já que ele tinha somente uma barra de vida com 10.000 pontos de vida. Em prantos, ele só dizia que não tinha mais jeito de voltar agora, e enquanto caminhava na rua, avistamos alguém de fundo que aparentemente estava seguindo nosso protagonista, e pelo visto ele tinha percebido que estava sendo seguido também. Apesar do jovem tentar se esconder, não demorou para ele tentar ver onde o prota estava novamente, mas assim que ele fez isso, o mesmo apareceu assustando o garotinho sem querer, perguntando se ele estava seguindo esse tempo todo. Um silêncio foi feito em seguida, e segurando muito choro, o pequenino disse que o jovem Gan não era tão assustador assim, e seu nome é Chang Xiao, um demônio nuclear de classe D. O protagonista perguntou o motivo do garoto estar seguindo esse tempo todo, e o motivo era que ele gostaria de perguntar ao jovem prota se ele poderia acompanhá-lo para uma trilha na caverna demoníaca de Bailing, e o jovem faria tudo pelo prota se ele fizesse isso por ele. Até um mendigo se aproximou para ver o que estava escrito naquela carta, e resumidamente lá dizia que a pessoa poderia desejar 3 coisas, e independente do que fosse, esses desejos seriam concedidos. Segundo o garoto, ele tinha ido até a caverna logo que ele recebeu aquela carta, mas eles disseram que ele não poderia entrar porque ele não tinha chegado na fase adulta ainda. Como ele tinha visto o prota sair de outra caverna recentemente, então ele achou que talvez Gan poderia levá-lo até lá. Conforme o mendigo, isso era com certeza um tipo de golpe que as pessoas estavam tramando, mas a única coisa que Gan quis saber era se os 3 desejos eram realmente verdadeiros, deixando o mendigo incrédulo por isso. O jovem rapaz tinha ouvido falar de uma fonte dos desejos, que era um tipo de lenda que estava correndo entre alguns demônios, e ela, apesar de ela conceder os tais desejos, ele não esperava que estivesse tão perto assim dele.
O pequeno comentou que essa chance só apareceu depois de ele pagar uma taxa de passar em vários testes, além do que ele teve que dar um total de 50.000 moedas para conseguir essa oportunidade. Já o mendigo só tentava avisar eles de que isso era com certeza um golpe, mas pelo visto eles não estavam nem avistando o jovem demônio ali, que achou até melhor parar de pegar lixo na rua e começar a tentar enganar as pessoas, já que era tão fácil assim ser enganado. O jovem de antes ainda complementou dizendo que essa era a última chance que ele tinha, já que o coração de sua mãe não estava muito bem, e ela tinha somente um mês de vida, e por isso ele tinha que rapidamente encontrar algum jeito de poder salvá-la. Apesar do mendigo invisível dizer que mesmo que o motivo do rapaz realmente era algo muito nobre, ninguém iria se arriscar tanto assim para poder ir com ele, ou pelo menos foi isso que ele achou, já que o mesmo Prota se prontificou imediatamente a ir com ele, mas ele teria que conceder ao mesmo um dos desejos. Já na cabeça do protagonista, os planos dele era justamente pedir para que ele pudesse reencarnar como humano, e pelo visto ele realmente estava acreditando em toda a história até agora. Por fim, cada um deles foi para seus objetivos, mas digamos que o mendigo não estava acreditando no quão tolo eles realmente eram, e conforme o mendigo, aquela caverna que eles estavam indo era justamente uma de um grupo que enganava as pessoas, algo relacionado ao mercado negro, etc. Por fim, eles estavam no lugar que era onde estava a tão prometida fonte dos desejos, e assim que o protagonista colocou a carta lá, o escaneamento foi concluído com sucesso. No instante em que a porta se abriu, não demorou para vermos que os dois estavam procurando loucamente pela fonte dos desejos, e alguém disse para pegarem leve com eles, pois eles precisavam dos dois com vida ainda. O protagonista percebeu então que uma porta atrás deles acabou sendo fechada, e alguém apareceu repentinamente na frente dos mesmos, alguém que, inclusive, não tardou em atacar o jovem Gun, mas assim que o golpe o acertou, o inseto tinha conseguido tirar somente 5 de vida do protagonista. Logo, o mesmo perguntou se aquela era realmente a caverna do demônio Bailing. Já a cabeça do demônio, ele achou o rapaz um tanto quanto pretensioso, já que tinha recebido um ataque dele com força total e ainda assim estava fingindo estar calmo. Outros apareceram depois, mas o Prota somente dizia que eles estavam ali para poder resgatar os seus desejos, chegando a perguntar se eles por acaso tinham ido para o lugar errado. A única coisa que esperou eles depois disso foi uma enorme gargalhada vinda do demônio que tinha atacado o protagonista, e era justamente por causa de todos como ele que caíam nos truques que eles usavam, que eles continuavam no mercado negro. O que ele disse não foi isso, mas o sentido é praticamente o mesmo, mas de qualquer maneira, Gun somente quis saber onde estava a fonte dos desejos do clã demoníaco que estava escrita na carta, e agora sim as coisas ficaram ainda piores para ele, pois os 4 caíram na gargalhada após isso. Esse era um truque para enganar crianças, mas até mesmo um adulto como ele tinha caído nessa, e um dos membros comentou que eles eram a maior organização de comércio de demônios no Reino Yun, e eles enganavam tolos como Prota através desses golpes. Se ele acreditasse, eles iriam ficar na caverna e trabalhar duro no laboratório pela vida inteira, e se eles não obedecerem, digamos que uma coisa muito ruim iria acontecer. De qualquer forma, pessoas como ele, mesmo que desaparecessem do mundo, simplesmente ninguém iria perceber isso, e logo esse mesmo inseto disse para que o protagonista fosse um cachorro obediente e se lembrasse da realidade da situação em que ele estava agora. No entanto, de repente, avistamos o mesmo inseto de antes voando para longe, isso porque com somente um golpe o Prota o arremessou, deixando os outros incrédulos com o que tinha acabado de acontecer. A única coisa que Gun se perguntava era quantas vezes isso já tinha acontecido com ele, pois toda vez desde que ele reencarnou, ele experienciou aquele tipo de ilusão uma vez após a outra. O outro imediatamente disse aos seus companheiros para se prepararem para a luta, já que pelo visto o garoto estava resolvido a atacar de volta. Um tipo de foguete ou míssil, não sei ao certo o que era isso, foi na direção deles, e isso fez com que um tipo de armadura começasse a envolver seus corpos, até que eles estivessem prontos para a batalha, ou pelo menos era isso que eles achavam. Enquanto preparavam seu ataque, esse disse que estava na hora realmente de eles testarem aquela armadura de rank B+, e deveriam mostrar com quantas madeiras se fazia uma canoa para o jovem protagonista. Enquanto eles avançavam na direção do mesmo, ele só dizia que sempre estava somente perto do sucesso, o que era uma droga, e como ele tinha bebido bastante, ele estava um tanto quanto emocional nesse momento. Por estar realmente frustrado e com muita raiva, ele inconscientemente ativou uma habilidade de ira, e no instante em que ele golpeou o próprio ar, digamos que o estrago foi tanto que ninguém estava esperando por isso realmente. Assim que avistamos os mesmos de antes, percebemos que a armadura deles havia sido completamente destruída, e o jovem Gun só sabia chorar nesse momento por ser enganado. Os outros de repente se prostraram de joelhos perante o protagonista, e começaram a implorar suas vidas, dizendo até que eles foram forçados a fazer isso, e as forças por trás daquela organização eram poderosas demais,
então eles não poderiam escapar caso não fizessem o trabalho. Ao ouvir sobre as tais forças poderosas, isso acabou chamando a atenção do garoto, que só queria voltar a ser humano, e esse, que estava beijando o chão, disse que por trás deles tinha um homem que era poderoso demais, e tinha o título de oficial no Reino Yun ou alguma coisa assim. De qualquer forma, esse de que eles falavam não era um demônio qualquer, o que fez com que o prota pensasse que pelo visto não eram eles então os mandantes. Logo depois disso, vemos essa porta sendo aberta, e o estrume de antes estava festejando antes da hora, dizendo que seu general tinha finalmente chegado ali, e logo que os dois avistaram o tal general, o cara que mal passava pela porta de tão alto que era, perguntou se era o jovem prota que estava causando problemas por ali. Esse inclusive estava acompanhado de outro também, e o protagonista percebeu que esse era realmente bem similar a um dos 3 grandes generais do exército demoníaco, e o resto de lavagem que estava ao lado do grandão perguntou como que o protagonista conhecia seu superior. Esse comandante inclusive imediatamente resolveu apagar os outros da história, e apesar de eles implorarem por suas vidas nesse momento, eu meio que tive que censurar, já que a cena é um tanto quanto educativa, eu diria. Até o pequenino ficou assustado com tamanho poder, e para ele, eles eram somente uma pilha de lixo, e deixá-los vivos era algo fora de cogitação. Enquanto isso, o secretário do tinhoso de antes estava tentando se lembrar onde foi que ele já tinha visto o protagonista, e voltando para o comandante, o mesmo disse que o garoto sabia demais agora, então ele poderia simplesmente ficar ali e virar lembranças. Gan disse em seguida que pelo visto o gordão tinha realmente alguma força, e estava ansioso para vê-lo tentar apagá-lo da história, e o mesmo daria ao comandante 10 minutos para ele apagar o protagonista da história. Se por algum motivo ele fracassasse, não era para ele culpar o prota de ser rude com ele, o que deixou os 3 um tanto quanto surpresos pela audácia do jovem garoto. Apesar do grandão ter perguntado o que ele quis dizer com 10 minutos, o mesmo comentou em seguida que somente 1 segundo seria o suficiente para fazer com que a cabeça do garoto beijasse o chão, e a escória de antes não via a hora de ver o protagonista ser borrado da história. Mas no instante que o golpe do grandão atingiu o garoto, chegou a tirar somente 500 de vida, mas no mesmo instante ele recuperou 800 pontos, o que deixou o grande confuso e o prota simplesmente decepcionado. Recuperando sua empolgação depois disso, ele acelerou o grandão para que ele fizesse logo seus movimentos especiais para poder apagá-lo da história, e nem mesmo ele esperava que aquele fracote ambulante realmente tinha de fato algumas habilidades. Novamente, o prota disse para que o grandão se apressasse, pois 10 minutos passava mais rápido do que eles realmente pensavam. Como o jovem Gan estava subestimando demais do que o comandante era realmente capaz, o grandão começou a levar as coisas um pouco mais a sério, e lançou em seguida uma sequência de 5 golpes. Depois, um combo de 8 golpes consecutivos, e agora finalmente a escória de antes tinha se lembrado do protagonista, e o chefe dele estava simplesmente exausto, já que ainda não tinha conseguido fazer o garoto ser apagado da história. Já o protagonista só dizia para que ele não parasse e continuasse a atacá-lo, e assim ele fez, lançando um golpe ainda mais poderoso do que antes, mas assim que o golpe acertou o prota, uma habilidade passiva foi ativada, e ela ativa toda vez que 15º golpe atingia o garoto, que inclusive fazia com que o dano retornasse àquele que lançou o ataque, mas meio que em dobro. Isso foi o bastante para fazer com que o rolha de poço soltasse suco vermelho, e fez com que ele recuasse um pouco, chegando a se perguntar o que tinha de errado com aquele garoto. Voltando para a mosca de zumbi, ele dizia que o prota era o tal sem noção que estava provocando o general no palácio, e foi justamente ele que tinha ido para a caverna ancestral. O estrume gigante de antes agora tinha uma noção de quem o garoto era realmente, e ele era o jovem que tinha pegado a divina dama dos demônios, que no caso era a rainha, e um demônio de baixo escalão como ele com certeza não era digno de estar entre eles. Esse inseto ainda se vangloriou por ser um demônio de classe A, com 2 corações, e ele era o futuro governador do clã demoníaco, e logo mesmo ativou uma habilidade especial também, cobrindo seu corpo em seguida com uma armadura demoníaca deveras interessante, eu diria. O protagonista só estava mais empolgado ainda, pois quanto mais força tivesse o ataque, maiores seriam as chances dele de reencarnar novamente. Logo, a escória de antes novamente preparou seu ataque, e assim que ele acertou o protagonista, alguma coisa com certeza estava errada, já que era ele quem estava recebendo o dano de volta. Novamente a habilidade do garoto foi ativada inconscientemente, e o mesmo estrume de antes foi arremessado para longe, perdendo totalmente os seus pontos de vida. Se não fosse por uma habilidade que ele também possuía, ele teria sido completamente apagado nesse exato momento, e a mosca de antes estava completamente preocupada com o seu general. A única coisa que o rolha de poço se perguntava era como isso era possível, já que ele chegou a ficar perto de ser apagado, e não entendia nada do que estava acontecendo, já que o protagonista sequer tinha atacado ele. Se levantando dessa vez,
Gan dizia que 10 minutos haviam passado, e a única coisa que ele quis saber nesse momento era porque seus pontos de vida ainda estavam completamente cheios. O mesmo perguntou para Escória se isso era tudo que ele tinha para poder oferecer, e em completo desespero agora, ele simplesmente implorava pelo perdão do garoto, pois tinha dado tudo de si para poder apagá-lo da história, mas ele ainda não era capaz de fazer isso. Em prantos dessa vez, ele pedia para que o garoto não o deletasse, e tudo que o garoto quisesse, ele daria para o Prota, e a única coisa que ele pediu então, era para que o mesmo apagasse o Prota da história, mas isso era algo impossível até mesmo para ele. Quando ele perguntou quem exatamente era o protagonista, o irmão mais velho dele, um dos grandes generais, apareceu em seguida, dizendo que o jovem Gan era justamente o general supremo do exército da direita agora. Apesar da mosca debilitada pedir para que se salvasse o comandante, que era irmão mais novo dele, a única coisa que o demônio disse foi que seu próprio irmão trouxe a si a sua própria ruína, e se ele viveria ou morreria, quem decidiria isso era justamente o general Gan, e não era da conta dele o que o protagonista iria resolver. Ainda assim, aquela fábrica militar estava sob o comando desse outro general, designado pessoalmente para a produção de armas demoníacas, etc. Era culpa dele que aquele tipo de engano acabou acontecendo, e pediu para que o general Gan, por favor, perdoasse seus erros, e ele imediatamente iria tomar controle da situação e resolver os mal-entendidos. Mas o Prota não ligava muito para o que eles pretendiam fazer ou não, e o protagonista estava completamente decepcionado pelo visto, mas antes que ele saísse dali, o mesmo disse que ainda tinha algo que eles poderiam fazer, e como o grandão tinha dito que tinha 2 corações, então ele se lembrou do mesmo ter dito que daria ao protagonista tudo o que ele quisesse. Claro que isso deixou o grandão de antes desesperado, pois ele definitivamente não queria perder um de seus corações, e não demorou para vermos uma sala de cirurgia, onde lá estava o grandão prestes a perder um de seus corações para o jovem que estava com o Prota. Conforme a cirurgia acontecia tranquilamente, o garotinho apenas agradecia imensamente ao protagonista, já que se não fosse por ele, a mãe dele com certeza não iria conseguir sobreviver, mas o Prota apenas comentou que esse era somente um pequeno favor. A única coisa que ele dizia para si mesmo é que ele não fazia ideia de quando seus desejos acabariam se tornando realidade também. Voltando para a fábrica de antes, o general perguntou se o protagonista não tinha descoberto o dispositivo que armazenava energia demoníaca, e parece que não, estava tudo seguro. Aquela era a arma de energia demoníaca mais poderosa no Reino Yun, então eles precisavam defender aquilo com suas vidas, e eles não poderiam deixar que ninguém descobrisse a respeito dela. Por fim, o mesmo general disse que o exército humano estava a caminho, e nesse corte avistamos justamente o exército dos humanos se preparando para a batalha, e em um tipo de lugar mais privado, a jovem princesa do início do Manhua estava dizendo para o jovem Xiaofen, que era o corpo do protagonista, que aquela batalha originalmente era para ser liderada por ele. De qualquer forma, agora a única coisa que tinha ali era o corpo dele, e ela sentia muita saudade do jovem protagonista, perguntando o que ele estava fazendo no lugar que ele estava atualmente. Ainda assim, não iria demorar muito e eles logo iriam se encontrar novamente, já respondendo o que ele estava fazendo atualmente, era justamente tentando ser apagado da história por todo tipo de demônio que ele pudesse encontrar. Até mesmo o Prota perguntou se aqueles que estavam atacando ele não tinham comido ainda, e era para eles acabarem com ele logo, chegando a deixar os insetos relativamente surpresos, e ficando depressivo logo depois disso por não conseguir realizar um simples desejo. Aparentemente, isso tudo era somente um sonho, e o mesmo despertou pouco tempo depois, e quem estava ali para recepcioná-lo era justamente a jovem que servia a rainha. A mesma informou que a Alteza tinha chamado ele para um encontro militar de emergência, e era para que ele fosse até o salão para que eles pudessem discutir. Pelo visto, o jovem Gan não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas por fim temos um corte para o salão onde a reunião estava acontecendo. É dito que, conforme os relatórios dos escoteiros, tinham acontecido algumas mudanças na liderança do exército humano nesse momento, e eles estavam preparando para lançar um ataque contra eles antes do previsto. Nesse momento atual, os humanos despacharam seus exércitos em torno de 10.000 soldados aproximadamente, portanto, eles convidaram os generais mais importantes do Reino Yun ali para poder discutir sobre as estratégias. Na última vez que eles enfrentaram uma batalha de larga escala, foi há 10 anos, e para isso foi necessário mover a força inteira do Reino Yun para que eles mal conseguissem sobreviver a essa batalha. No final, foram apenas várias emboscadas que esse general preparou e o Rei Demônio também, que fizeram com que eles conseguissem vencer, derrubando assim o líder do inimigo, e graças a isso eles foram capazes de preservar o Reino Yun. No entanto, naquela época, os humanos enviaram somente 5.000 guerreiros,
e agora as forças demoníacas não tinham se recuperado totalmente ainda, enquanto o inimigo tinha enviado simplesmente o dobro do poder militar do que no passado. Com isso, eles não tinham opção a não ser se esconder nas profundezas ou alguma coisa parecida com isso, esperando assim uma oportunidade perfeita para poder atacar. Esse general deu a ordem para que seu filho fosse imediatamente liderar a unidade avançada e pedisse por reforços da aliança também. Logo, a rainha perguntou o que o general Gan achava que era melhor eles fazerem então, e a única coisa que se passava na cabeça do Prota era alguns cálculos. Cálculos esse que seria justamente do dano que ele receberia se todos os humanos o atacassem ao mesmo tempo, e o dano total seria o equivalente talvez a ele ser finalmente apagado da história, que era justamente o que ele estava querendo. Ou seja, essa era a oportunidade perfeita, e na sua vez de se pronunciar, ele somente disse com todas as palavras que eles precisavam lutar, e deveriam sair da cidade e enfrentar o exército dos humanos de frente. É fato que essa ideia era simplesmente loucura, e por ser um momento de vida ou morte para o Reino Yun, o general de antes ficou revoltado, perguntando como que o protagonista tinha audácia de falar tão imprudentemente. Gan disse depois que, 10 anos atrás, os humanos tinham ido com 5.000 homens, e o general mal tinha conseguido segurá-los, quase morrendo inclusive nesse processo. Hoje, os humanos foram ali com 10.000 homens, e o general ainda estava falando sobre resistir e pedir por reforços, colocando o futuro deles nas mãos dos reforços. Em seguida, o protagonista perguntou o que ele faria se dentro de 10 anos, os humanos fossem para atacá-los com algo em torno de 20.000 soldados, e em quais mãos ele iria colocar seu futuro. Além disso, Gan ainda perguntou se o general não era capaz de controlar o próprio destino, e também se eles tinham esquecido de algo, já que as forças demoníacas não eram mais as mesmas de antes. Ele era aquele que recebeu o reconhecimento do próprio Rei Demônio, se tornando o Rei Demônio reconhecido pelo anterior, e ele era a maior chance que eles tinham no poder militar. Isso fez a jovem rainha ficar ainda mais encantada pelo protagonista, e outros secundários comentaram que eles tinham realmente esquecido completamente do protagonista, além de terem comentado algo sobre a profecia antiga também. Revoltado, o general perguntou em seguida se o protagonista estava pretendendo enviar seus milhares de soldados demoníacos para suas próprias mortes. Além disso, o protagonista nunca esteve no campo de batalha, então ele sequer sabia o quão cruel isso era de verdade. Como resposta, Gan disse: "Você acha que a vitória é algo que vem de graça? Você acha que, depois de uma emboscada com sucesso, o inimigo iria simplesmente dar a você mais chances? Você acha que falar dessa maneira derrotista agora fará com que você ganhe? Você já foi um soldado por muitos anos e ainda assim não aprendeu o que é mais importante no campo de batalha. É justamente o espírito de vitória certa." Isso, segundo as palavras do protagonista, e disse que iria imediatamente estabelecer uma promessa militar, e se ele por acaso perdesse aquela batalha, então era para que eles o executassem na frente de todos. Pelo visto, o protagonista ganhou a aprovação de um, mas a reprovação dos outros dois, e o jovem Vujun estava só aumentando ainda mais sua admiração pelo prota. Como o garoto tinha colocado dessa forma, então, a rainha resolveu se pronunciar, e naquela batalha, Gan seria o marechal, e todas as tropas iriam seguir as suas ordens. Eles iriam abrir a cidade, então era para todos se prepararem para poder enfrentar o inimigo, e por falar na cidade, avistamos uma cena que aparentemente é de um pequeno quartel no campo de batalha. Esse general esteve lutando por muitos anos, mas dessa vez o exército dos humanos não era somente vasto no quesito números, mas também cada soldado era várias vezes mais forte do que antes, e não havia chance de eles vencerem essa batalha. Eles seguiram a ele por décadas, e agora não poderia permitir que seus soldados simplesmente desperdiçassem suas vidas dessa forma, dando comando em seguida para que todos os oficiais seguissem as suas ordens, e assim eles fizeram. Eles estavam indo para o campo de batalha dessa vez, e não era para eles deixarem a cidade, e não era para seguirem as ordens do general Gan, e se por acaso a rainha culpasse a eles, então ele sozinho iria receber toda a responsabilidade pelos atos atuais dos soldados dele. Em um local na parte dos humanos, a 21ª Legião do Reino Sagrado estava se preparando também, e esse só tinha dito que a morte de alguém estaria em suas mãos em breve, dando a ordem para que seus homens começassem o cerco imediatamente. Como o general dele tinha dado as ordens anteriormente, não era para que eles deixassem uma única cabeça de demônio ser poupada, e logo avistamos a batalha começando. Mísseis foram enviados para começar o ataque na parte dos humanos, e apesar de eles terem conseguido acabar com vários deles no ar ainda, parece que um deles acabou escapando e acabando com essa jovem demônio, que eu imagino não ter sobrevivido a essa explosão.
Gun estava observando tudo à distância por enquanto, somente dando graças por eles terem finalmente chegado ali, e após a poeira baixar um pouco, vemos que os humanos estavam relativamente bem preparados para essa batalha. Enquanto pelas costas, o general disse para que seus soldados se lembrassem do que eles tinham conversado, e alguns se perguntavam se realmente deveriam seguir as ordens de seu general ou não. Gun percebeu que alguma coisa não estava certa, e logo se pronunciou dizendo para que seus oficiais ouvissem as suas ordens, e era para todos permanecerem dentro da cidade, e nem mesmo um único soldado estava permitido sair dali. Claramente isso deixou todos ali surpresos, já que até mesmo nem o general de antes estava esperando por essa atitude do protagonista, e aquela batalha, eles poderiam deixar somente para o rei, pois ele sozinho iria lidar com seus inimigos. Imediatamente após essa cena toda, o rei saltou na direção dos humanos, o que deixou o comandante deles atento ao ocorrido, e nesse instante, surgindo da poeira do campo, nosso protagonista estava preparado para poder ser apagado da história, ou pelo menos era isso que ele estava esperando. Depois do nosso protagonista ter ido para o campo de batalha sozinho, o cara que estava na linha de frente de uma parte do exército humano chegou a se perguntar qual era o problema daquele demônio, já que ele foi louco o suficiente para descer ali sozinho. Havia muitos demônios na parte de cima, mas nenhum ainda tinha feito movimento, se perguntando se isso poderia ser uma armadilha. Por falar em demônios, os que estavam atrás do grande general se perguntavam o que tinha acontecido, e se tinham ouvido direito, já que o protagonista tinha dito que não era para descer ninguém, pois ele iria dar conta de tudo sozinho. Até mesmo o grande general estava querendo saber qual era o plano do garoto, sem contar no fato de ter muitos soldados, e ele ainda pedir para que eles não fizessem nenhum movimento. Voltando para o garoto, ele disse que tinha ouvido falar que o exército humano era muito poderoso, e enquanto tirava sua armadura, ele desafiou os mesmos a atacarem o jovem rapaz. Ele até provocou os humanos um pouco, pensando que talvez eles não tinham atacado ainda porque talvez eles estavam assustados, e a provocação só continuou depois disso. Como ninguém tinha feito nenhum movimento ainda, na cabeça do prota, parece que ele conhecia esse cara que estava na linha de frente, e no passado, enquanto o jovem garoto ainda era um humano, esse cara sempre esteve sob o seu comando. Nem mesmo ele esperava em ver o cara com a bandana na linha de frente na cidade, e não era para o mesmo desapontar o nosso prota. Além disso, parece que o jovem Gun conhecia o rapaz melhor do que ele mesmo, e é dito que o jovem da bandana meio que era provocado facilmente pelos seus adversários. Desse jeito, o protagonista fez uma provocação para fazer o líder daquele ataque finalmente atacar, e digamos que quando o cara viu o demônio provocar, ele surtou totalmente devido ao seu temperamento. Finalmente ele deu o comando para que seus soldados o atacassem, e logo avistamos os soldados indo com tudo o que eles tinham para poder tentar apagar o protagonista da história. O garoto não via a hora pelo visto de poder voltar a ser humano, e mesmo que eles atacassem o rapaz ao mesmo tempo, inclusive o cara de antes também, pelo visto eles não estavam conseguindo causar dano bastante ainda. A cura que o protagonista recebia acabava sendo maior do que o dano que eles causavam, sem contar que mesmo que ele não tivesse adicionado nenhum ponto de status a mais, aumentar o nível aumentou as suas defesas consideravelmente, e aqueles ataques precisavam causar no mínimo 1666 de dano por segundo, o que estava longe de acontecer. Gritando dessa vez, o garoto perguntou-se, por acaso, eles estavam passando fome, pedindo para eles usarem todas as suas forças para atacá-lo. Apesar dos humanos estarem confusos pelo garoto estar se curando tão rapidamente, até mesmo o que estava na liderança ficou impressionado, e deu comando para que a segunda unidade se movesse também e atacassem ao mesmo tempo. Por fim, a segunda unidade começou a se mover, e dessa vez uma máquina de guerra também entrou no jogo para poder tentar apagar o garoto. Quando o prota estava na mira do canhão, a mesma máquina de antes começou a preparar seu ataque, lançando o canhão logo depois disso na direção do jovem Gun, o que deixou o garoto empolgado, não vendo a hora de poder reencontrar com a princesa. Voltando para o general, ele estava admirado com a incrível habilidade de recuperação que o protagonista tinha, até que ele começou a pensar se o garoto estava sério esse tempo todo, de que ele queria lutar sozinho contra o exército humanos e encará-los nessa guerra. O protagonista só estava dando risada da cara dos humanos, dizendo que finalmente os ataques deles estavam começando a parecer pelo menos decente. O garoto estava bem empolgado, pois finalmente ele tinha começado a perder um pouco de vida, mas digamos que uma habilidade passiva acabou sendo ativada automaticamente, que era a respeito dos 15 ataques que ele recebia, devolvendo o poder de ataque ao seu adversário. No instante que o último ataque acabou acertando o protagonista, vemos esse rapaz voando sem o prota sequer ter feito um movimento, o que deixou os humanos perplexos com o ocorrido. O que voou para longe disse que aquele demônio não era um demônio comum,
e o contra-ataque dele era simplesmente devastador, e por fim ele foi apagado da história com sucesso. O líder daquele exército estava sem acreditar no que tinha visto, pensando que tinha alguma coisa com certeza errada com aquele demônio, e ordenou aos seus soldados que todos parassem de atacar por agora. Nos pensamentos desse líder, ele comentou que o general Shin tinha dito a ele que uma vez o Reino Yun tinha produzido um rei demônio de rank SSS, e ele possuía a habilidade de recuperação que poderia até ser considerada trapaça. Ele mesmo sozinho destruiu incontáveis países humanos e ainda tomou 3 grandes fortalezas demoníacas, e ele restaurou a habilidade das raças demoníacas para lidar com os humanos. Ainda assim, ele se perguntava se esse rei não tinha morrido há muito tempo, e começou a pensar de onde foi que aquele garoto tinha saído. O jovem Gan, que estava revoltado, perguntou por que eles tinham parado o ataque, já que eles tinham um exército de 10.000 e ainda assim eram incapazes de poder acabar com ele. Os humanos ali acharam isso suspeito demais, já que todos os ferimentos do garoto haviam sido curados, e o líder deu comando para que seus soldados não se movessem, pois o demônio com que eles estavam lidando com certeza não era um demônio qualquer. A missão deles era apenas atrair o exército demoníaco mais forte dos demônios, e pelo visto a missão havia sido concluída com sucesso. Por agora, eles somente precisavam se retirar, e não tinham motivo para perdas desnecessárias. O protagonista apenas observava calado essa situação. Enquanto isso, a garota que servia a rainha, olhando aquela situação, percebeu que eles estavam querendo recuar, e deu comando para que seus guardas a seguissem com esse ataque. Logo vemos a mesma indo na direção dos humanos, mas não somente ela, e sim todos os outros soldados que a seguiam com seus dragões também, e até mesmo o jovem Vujun deu comando para que todo o exército atacasse. Assim foi feito como o jovem havia pedido, e quando o protagonista olhou para trás, ele avistou todos os demônios de antes atacando, o que deixou o cara com a bandana surpreso por repentinamente todo o exército ter atacado os humanos. Ele tinha acabado de usar sua habilidade máxima e a recarga dela ainda não tinha sido feita com sucesso, e enquanto avançavam, a garota dizia que aqueles invadiram o território dos demônios, não importa o quão longe eles estivessem, eles seriam punidos por esse feito. Enquanto isso, na cabeça do grande general, ele pelo visto começou a criar um pouco de admiração a respeito do jovem protagonista, e disse que as pessoas jovens dos dias atuais eram realmente bravas e corajosas, dignos de serem reis. Ativando sua habilidade dessa vez, o general deu comando para que seus soldados, a partir de agora, seguissem as ordens do general Gan também, e dessa vez, eles teriam certeza de acabar com aqueles insetos. Os soldados agora estavam prontos, e enquanto vários deles avançavam, alguém comentou que alguma coisa era ruim, o que chamou a atenção do grande general. Esse informante comentou que o exército humano havia enganado eles, e tinha um exército atacando a cidade nesse exato momento também, e aquilo era somente uma distração para mantê-los afastados da cidade, e um exército humano bem forte tinha atacado o Reino Yun de outro portão. Todos os generais naquele portão haviam sido completamente massacrados, e não havia sobrado sequer um deles para poder contar história. Os cidadãos dentro do Reino Yun estavam sofrendo um massacre nesse exato momento também, e vemos o garotinho de antes que estava passando por uma situação bem complicada. Olhando os humanos desse jeito, parece que eles são quem sempre foram os vilões dessa narrativa, e só agora o general se deu conta de que as verdadeiras tropas dos humanos já estavam atingindo seu objetivo. Voltando para o Reino Yun, avistamos aquele mesmo cara de antes que tinha 2 corações, já completamente deletado da história, e esse era o herói que estava causando um enorme tumulto, e agora ele já estava de frente para a rainha. Pelo visto, a mesma estava ferida, e até mesmo ela reconheceu que aquele humano era simplesmente poderoso demais, e esse outro comentou que eles precisavam encontrar um meio para que eles pudessem recuar. Segundo o resto de lavagem, ele tinha dito que as defesas do reino deles haviam sido completamente destruídas, e agora que eles haviam finalmente entrado, era a hora do jogo começar. Assim que ele disse isso, vemos essa bola de fogo indo na direção deles, causando uma enorme explosão na hora em que se chocou contra o chão. No instante em que o inseto se virou para poder ver o que tinha acontecido, vemos um dos humanos caído no chão, e quem estava ali para poder tentar acabar com eles era justamente o grande general. A Score estava empolgada por finalmente um demônio que parecia valer a pena lutar ter aparecido, e eles poderiam simplesmente começar a brincadeira agora. A aura que o humano emanava tinha um brilho roxo, e com certeza o poder dele ultrapassava o dos outros humanos, e era insondável. O general, percebendo o perigo da situação, reconheceu que ele precisava finalizar isso o mais rápido possível, e ele invocou um raio que caiu diretamente em sua cabeça, se transformando assim em um dragão logo depois disso.
Alguns minutos atrás, no portão sul do Reino Yun, vemos a batalha que estava acontecendo onde o protagonista estava, e pelo jeito que o mesmo estava, deu para entender que aquela situação não era que ele estava esperando. O garoto resolveu se retirar do lugar, e mesmo que uma vez ele tivesse reencarnado naquele corpo quebrado, ele sentia que estava trapaceando esse tempo todo, e não importa o quanto ele tentasse ser apagado da história, ele nunca conseguia fazer isso. O garoto até começou a dar risada de tão desesperado que ele estava, mas com lágrimas em seus olhos ao mesmo tempo, e olhando para o céu, ele perguntou para alguém o que essa pessoa queria que ele fizesse, e se essa pessoa, talvez se referindo a algum deus, queria que ele se tornasse o rei demônio ou algo assim. Foi nesse momento que ele viu aquele raio vermelho, que foi invocado pelo grande general, descer na direção em que ele estava, e agora as coisas estavam começando a fazer um pouco de mais sentido para o jovem protagonista. Olhando aquele campo de batalha totalmente devastado, ele se perguntava se os humanos não estavam lutando contra os demônios do lado de fora da cidade, e quando foi que os humanos tinham conseguido entrar na cidade. Nesse instante, o protagonista ouviu algum demônio implorar para que eles libertassem sua filha, e ele daria tudo o que ele tinha para os humanos se eles assim o fizessem. Mas as escórias, mesmo que tivessem ouvido isso, disseram que, mesmo que eles não libertassem a filha dele, ele ainda assim teria que entregar tudo o que ele tinha para eles. Eu realmente estou torcendo para que os demônios acabem com a sociedade dos humanos, já que eles com certeza são muito piores. Digamos que as intenções desses insetos com certeza não eram as melhores, e o pai da garota implorava para que eles a deixassem livre, e no instante em que esse estrume disse que o vitorioso se tornava rei, o mesmo recebeu um belo golpe do nosso protagonista, sendo arremessado para longe. Gun percebeu que alguma coisa estava errada, e as escórias acharam que era somente mais um demônio que estava ali para poder virar lembranças. Eles acabaram deixando a garota para trás, e ambos avançaram na direção do protagonista para poder tentar derrotá-lo, e nos pensamentos do prota, ele dizia que mesmo que a guerra fosse realmente cruel, e o vencedor levava tudo, pelo visto o exército dos humanos claramente proíbe tais ações que aqueles insetos estavam tomando. Com um só golpe, ele deixou os dois estrumes próximos do reino espiritual, mas eu queria de verdade que eles tivessem sido apagados nesse instante. Agarrando um deles pelo colarinho, o inseto percebeu o quão forte aquele demônio na frente deles era, e queria saber que tipo de ser era aquele demônio que sequer usava uma armadura para poder se defender. O jovem Gun imediatamente disse para o estrume que ele dissesse a qual esquadrão ele pertencia, e no instante em que ele passou o nome e numeração do esquadrão a que eles pertenciam, o outro humano começou a se perguntar por que um demônio estava perguntando o número do esquadrão deles. Depois que o prota ouviu o que o humano tinha dito, ele percebeu que esse era justamente o esquadrão dele, isso enquanto ele ainda era humano, chegando a pensar como isso era realmente possível. Infelizmente, o protagonista acabou deixando as escórias de antes ficarem livres, e novamente o garoto achava que tinha alguma coisa errada, e ele sempre sentia esse sentimento a incomodando, como se ele estivesse deixando passar alguma coisa. Virando para ver a situação atual, avistamos um demônio acabando com alguns humanos, o que era normal em uma guerra, e o protagonista sentia como se ele já estivesse ali anteriormente. Esse cenário catastrófico era relativamente familiar para ele, e agora a fixa estava finalmente caindo para o rapaz, ele finalmente tinha se lembrado do Reino Yun. De repente, o protagonista ouviu uma criança chorando, dizendo que sua querida mãe havia sido deletada da história pelos humanos, mas de uma forma que eu não posso dizer no vídeo, e o pai do garoto só tentava acalmar seu filho, dizendo que ele ainda tinha seu pai para poder estar ao lado dele. Cara, esse cenário realmente está me deixando triste enquanto escrevo esse resumo. Eu espero que esses humanos sofram o pior destino nessa história. Olhando para o céu dessa vez, enquanto a chuva caía sobre o cenário apocalíptico, o protagonista avistou de longe aquele demônio dragão, e agora ele começou a se lembrar de suas memórias. 6 anos atrás, ele liderou o exército humano para atacar um reino demoníaco que também era chamado de Reino Yun, e ele inclusive tinha enfrentado esse dragão demônio de antes, que inclusive, o prota havia saído vitorioso dessa batalha. Mas ele tinha ganhado tão facilmente desse dragão que ele tinha esquecido completamente dele, e se lembrando da mensagem que tinha aparecido para ele enquanto ele estava prestes a ser apagado da história, ele percebeu que realmente havia reencarnado, porém, há 6 anos como demônio. Se o presente atual era exatamente há 6 anos, ele estava confuso do porquê de ele não estar liderando o exército dos humanos, e o que tinha acontecido com seu corpo verdadeiro então. Nesse instante, temos um leve vislumbre de onde o corpo do garoto estava, juntamente com aquela princesa de antes, e ela disse que o ódio entre os demônios e os humanos estava enorme novamente, mas ele sempre foi diferente de todos os outros que ela conhecia. A guerra dele era somente para proteger, mas eles,
talvez se referindo aos outros humanos, eles só expressavam sua raiva, pilhagem e brutalidade. Caminhando sozinho em meio a esse cenário tenebroso, o garoto dizia que a guerra era realmente aterrorizante, e ele dizia consigo que seu esquadrão no passado era uma tropa de convicções fortes e disciplina estrita. Após derrotar o dragão demônio, eles libertaram todos os demônios, mas pelo visto isso só aconteceu sob o comando do protagonista, porque agora a situação estava bem diferente, e esse pequeno jovem que conseguiu salvar sua mãe com a ajuda do protagonista, estava tentando juntar suas únicas forças para poder tentar ajudá-la. Ainda assim, a mesma pedia para que seu pequeno bebê não se preocupasse com ela, pois ela ficaria bem, e era para ele correr o mais rápido possível. Assim que ela disse isso, ela recebeu um enorme choque, pelo que pude entender aqui, perdendo a consciência logo após isso, e avistamos a mesma sendo levada para outro lugar por esse inseto que com certeza deve ser apagado da história. Enquanto o prota avistou aquela cena, ele dizia que com certeza isso era algo imperdoável, e o garoto entrou em um estado de ira enorme ao ver o quão inutilizáveis os humanos haviam se tornado. Voltamos então ao passado, ainda no reino demoníaco, onde o filho do grande general havia nascido, e ele estava empolgado para ver o seu pequeno bebê nesse mundo. Até mesmo soldados diziam que era a primeira vez que eles viam um general tão empolgado assim para alguma coisa, e segurando o pequenino em seus braços, até aquela pose de bravo dele havia desaparecido completamente. Ele desejava que seu pequenino crescesse saudável, e ele iria protegê-lo com sua vida, e inclusive proteger o reino Yun. Voltando para a luta do grande general, ele acabou sendo acertado por um raio invocado pelo humano que ele estava lutando contra, mas ainda assim ele não iria desistir, e ele estava ali para poder proteger o reino, e nunca deixaria que as escórias destruíssem o reino Yun. Mesmo que o dragão fosse somente um demônio de rank a mais, ainda assim tinha bastantes pontos de vida, mas pelo visto o inseto já tinha se cansado de brincar, e pegando impulso, ele foi na direção do dragão para poder acabar com ele finalmente. Não é nem preciso dizer que o humano com certeza conseguiu o que ele tanto queria, e vários raios começaram a atingir o dragão, até que o estrume havia concluído parcialmente seu trabalho. Digo parcialmente, porque o grande general só tinha voltado à sua forma de demônio, e nem mesmo o grande general estava acreditando no poder que aquele inseto tinha, e o mesmo só estava brincando com o grande general no começo. Pela força dele, pelo visto ninguém no reino demoníaco era capaz de lidar com ele, mas isso ainda não tinha satisfeito esse pedaço de estrume de mosca, e no instante que ele estava para poder acabar com o general de uma vez por todas, o filho do general chegou para poder impedir o ataque no mesmo instante. Isso com certeza não tinha deixado a escória surpresa, e o general queria saber o que era que tinha acontecido, e vendo que era justamente seu precioso filho, ele quis saber o que o garoto estava fazendo ali, e se ele por acaso era maluco. Eu não vou mentir, eu não gostava do general, mas ao ver a forma que ele é de verdade, e que ele só estava querendo o bem do seu reino e de seu querido filho, eu passei a gostar dele. A resposta do garoto foi que ele tinha justamente ido ali poder acabar com aquele inseto que estava na frente deles, mas o grande general disse que o garoto não era páreo para ele, e o rapaz sempre era imprudente desde que ele era uma criança. O general com certeza não queria ver seu filho sendo apagado da história, e o jovem Vujun perguntou se seu pai ainda o via da mesma forma desde que ele era criança, e se realmente era inútil aos seus olhos. Voltando ao passado, vemos alguém perguntando para o jovem quem era a pessoa que ele mais admirava, e a resposta dele foi justamente que era o seu pai, o grande general que liderava os exércitos demoníacos para as batalhas, e ele era simplesmente incrível. Correndo na direção do seu pai para poder dar uma boa notícia para ele, o jovem pequenino revelou que tinha conseguido o primeiro lugar no exército, mas a reação do pai do garoto foi relativamente fria, e ele esperava algo mais, o que deixou o jovem relativamente triste. Cabisbaixo, ele saiu da presença de seu pai, e enquanto adolescente, novamente ele tinha conseguido o primeiro lugar na avaliação do exército, e o grande general somente agia da mesma forma fria como sempre, o que novamente deixou o rapaz relativamente chateado. Mais velho agora, ele tinha sido promovido a tenente-general, e pelo visto ele era o tenente-general mais jovem da história, e mais uma vez, o pai do garoto agia de forma fria. Gritando com seu velho dessa vez, ele dizia que não importava o quão bem ele fosse, ele nunca conseguisse ganhar a aprovação de seu pai, e a escória de antes estava achando aquele show todo uma comédia. O general somente pediu para que seu filho deixasse aquele lugar imediatamente, e o inimigo não era alguém fácil de lidar, mas o garoto não se importava com quem eles eram ou não, se era um demônio, um deus ou até mesmo Buda. Qualquer um que ousasse tocar no reino Yun deveria ser executado, e por fim, o garoto partiu na direção da escória de antes para defender não somente seu reino, mas para salvar a vida de seu pai também. O pai do garoto até tentou impedir o jovem,
mas claramente não conseguiu fazer isso, e avistamos os insetos se preparando para defender. Mas digamos que com esse único ataque do jovem Vujun, ele tinha apagado 2 humanos que estavam ao lado do estrume de antes, de forma que eles sequer tiveram chance de se recuperar. Até mesmo a armadura desse estrume havia sido quebrada, juntamente com sua espada, e isso fez com que os generais ficassem admirados pelas habilidades do garoto. Pelo visto, as coisas ainda estavam longe de acabar realmente, e a escória percebeu que aquele rapaz era realmente diferente dos outros demônios. Se preparando para mais um ataque dessa vez, o humano aparentou estar começando a ficar desesperado, mas isso é somente uma atuação feita por ele. No entanto, o garoto começou a preparar um ataque relativamente diferenciado dessa vez, e o espírito do dragão que ele tinha enfrentado antes tomou forma, o envolvendo como se o estivesse protegendo enquanto o garoto carregava o seu ataque. Quando seu pai avistou aquela cena, ele se perguntou quando isso tinha começado, e essa é uma cena deveras épica, eu diria, e o pai do jovem finalmente reconheceu que seu filho tinha se tornado mais forte do que ele ainda. Aquele garotinho de antes, que somente queria a aprovação de seu pai e vivia triste pelo jeito que seu pai agia, conforme ele dizia que suas notas haviam sido boas, tinha mudado totalmente. O pai dele ficava realmente orgulhoso de seu filho, mas ele nunca expressava os seus sentimentos verdadeiros, talvez por medo do garoto começar a agir diferente, tanto que quando o rapaz sempre aparecia, o grande general fazia pose de quem era Durão novamente. Novamente, seu filho tinha entregado para ele sua prova, e o pai dele havia dado o nome de Vujun para o garoto, esperando que ele pudesse viver uma vida comum e pacífica, o que fez com que o grande general se perguntasse por que seu filho queria tanto assim entrar no exército. Quando um de seus subordinados tinha dito que o jovem mestre havia conseguido ficar em primeiro lugar no exame militar, o general ficou bem contente, sabendo que seu filho com certeza teria sucesso na área que ele quisesse seguir. Mas ainda assim, tudo isso era totalmente o oposto do que ele tinha planejado para seu filho, e seu soldado percebeu a tristeza no olhar de seu general. Cada vez que o grande general mostrava sua preocupação com seu filho no ramo militar, suas emoções acabavam transbordando e ele não conseguia esconder tal tristeza e preocupação com o futuro do garoto. Enquanto o grande general estava ao lado do túmulo da sua esposa, ele se perguntava por que seu filho acabou se apaixonando pelo caminho mais poderoso, que era se tornar um soldado. Conversando com sua falecida esposa, ele se mostrou orgulhoso do garoto ainda assim, já que ele sempre ficava em primeiro lugar onde quer que ele estudasse. No passado, sua esposa tinha dito uma vez que ela confiaria a ele lidar com as tropas em batalha. Enquanto isso, ela cuidava de tudo em casa, mas ele queria saber por que ela foi embora tão cedo, e ele realmente não sabia como lidar com o filho deles. Ele só queria que seu filho vivesse uma vida segura, saudável e comum, mas parece que ele estava realmente enganado. Ver quem ele verdadeiramente é, realmente me deixou bem feliz, e eu não quero que esse general ou seu filho sejam apagados da história, já que fazia tempo que um personagem não me cativava tanto, já que me identifico com ele. O jovem Vujun finalmente ativou sua habilidade de sopro do dragão, o que fez a escória de antes se preparar para defender esse ataque, sem pensar 2 vezes, e aparentemente, o estrago foi relativamente grande. Depois do ataque finalmente lançado, vemos que esse jovem merecia realmente o título de demônio mais poderoso, que foi inclusive concedido a ele naquele momento na caverna com o protagonista. Depois que o inseto de antes recebeu o ataque do jovem Vujun, o mesmo acabou ficando empolgado, pelo que deu a entender aqui, e ele realmente estava dando graças por finalmente ter aparecido um demônio que de fato mostrava pelo menos um pouco de desafio para ele. Em seguida, ele disse que estava na hora de realmente mostrar um verdadeiro show para o garoto, e logo se preparou para atacar também. Quando o grande general acabou avistando aquela espada, percebeu que ele já tinha visto o diagrama da mesma em algum outro lugar anteriormente, e Vujun estava preparado para bater de frente com a espada do inseto. O grande general partiu na direção do estrume para poder impedir o ataque, e até tentou falar alguma coisa sobre aquela espada, mas parece que isso não funcionou direito, e a escória da sociedade conseguiu lançar seu ataque com sucesso. A única coisa que vimos aqui foi justamente a expressão de surpreso do garoto, e é dito que essa espada poderia cortar tudo, inclusive, fez um estrago enorme no prédio que estava atrás dele. Felizmente, o garoto não tinha sofrido grandes ferimentos, e a princesa, juntamente com o outro soldado dela, estavam com receio do que poderia ter acontecido com o Vujun. Parece que eles não conseguiam ver direito, pois tinha bastante fumaça no local, mas na frente do jovem de antes, ele acabou avistando seu pai, que disse logo depois disso que ele estava errado, no caso, o grande general. Todo esse tempo, o grande general apenas tinha esquecido de dizer para seu filho, que ele, na verdade, era o maior orgulho que o grande general já tinha tido em sua vida. Com lágrimas em seus olhos,
Vujun estava com medo de perder seu pai, e essa cena só nos mostra que os demônios eram muito mais amáveis do que os próprios humanos em si, pelo menos aqueles do exército. Infelizmente, o braço do grande general acabou sendo perdido nesse ataque, mas eu imagino que um braço não era nada, justamente porque ele tinha conseguido salvar a vida de seu filho. Com um enorme sorriso em seu rosto, talvez até mesmo o primeiro sorriso que o general tinha dado até agora, ele disse em alto e claro tom que seu filho era realmente o guerreiro mais excepcional do Reino Yun, e no futuro, ele com certeza se tornaria o maior general de todos os tempos. Por causa disso, conforme o grande general, Vujun precisava viver a todo custo, e ativou uma habilidade para poder proteger seu filho e a todos os outros que estavam atrás dele. É dito que a espada que o inseto estava usando tinha vindo diretamente do abismo do pecado, e ele com certeza tinha acabado com um demônio de classe SSS ou até mesmo superior. Mesmo o Reino Yun inteiro combinado, não tinha ninguém ali que fosse capaz de lidar com o estrume, mas por décadas, o grande general tinha guardado sua carta na manga para o final. Essa habilidade era sua defesa absoluta, simplesmente impenetrável, mas com lágrimas em seus olhos novamente, o garoto percebia que a vida de seu pai acabaria sendo perdida nesse processo. Tanto que, ele perguntou se realmente era necessário que seu pai se sacrificasse para isso poder ser ativado. No entanto, o general apenas fez uma cara triste, tão triste que meu coração simplesmente se partiu nesse momento. Se lembrando uma última vez dos melhores momentos que ele teve com seu pequeno, ele dizia que seu filho iria crescer forte e saudável, e ele iria protegê-lo com sua vida, e ainda protegeria o Reino Yun também. Essas foram as palavras que ele disse no instante em que ele tinha pegado seu filho pela primeira vez no colo. Depois dessa cena que fez escorrer um suor no canto dos meus olhos, avistamos um dos grandes generais pegando o jovem Vujun e a princesa também, correndo para outro lugar para que eles não desperdiçassem o sacrifício do grande general. Parece que o inseto não gostou do grande general se fazer de sacrifício para que os outros fugissem dali, e ainda comentou que, até agora, a performance do demônio em sua frente ainda não tinha satisfeito esse estrume o suficiente. E lançando um ataque na direção do pai de Vujun, ele disse que ainda não tinha visto a expressão de desespero na cara do grande general, e alguém apareceu atrás dele repentinamente, dizendo para que o general não seguisse com aquilo, pois não poderiam deixá-lo morrer tão facilmente assim. Esse, que era inclusive irmão do demônio que havia apanhado do protagonista, disse que os tolos dos demônios estavam apenas guardando aquele núcleo demoníaco, e ele tinha levado o núcleo até o soldado dos humanos, perguntando se ele poderia permitir que esse demônio entrasse no exército dos humanos. A chuva começou a cair, e a escória tinha perguntado se aquele era realmente o núcleo demoníaco verdadeiro, e com a espada no pescoço do outro grande general, o humano perguntou por que ele realmente deveria acreditar no demônio. Esse disse que o clã Qian foi guardião do núcleo demoníaco por gerações no Reino Yun, e desde que o primeiro rei demônio, Liu Yun, acabou unificando todo o continente, o ancestral dele foi o marechal mais confiável do antigo rei. Cada rei demônio tinha 3 grandes generais ao seu lado, um habilidoso com mágica e governo, outro era proficiente nos assuntos de combate e militares, e apenas o clã Qian era responsável por garantir a segurança do núcleo demoníaco. Ou seja, ele estaria entregando exatamente o núcleo que foi guardado por gerações, porque parece que o núcleo preservado pelo rei Liu Yun continha o sangue dos marechais da família Qianlong. Apenas o clã dele tinha habilidade para destravar o núcleo demoníaco ou até mesmo concedê-lo para outros, e na cabeça desse inseto, descobrimos que ele já tinha ouvido falar desse núcleo demoníaco. Ele continha uma energia massiva em seu corpo que reunia toda a energia vital e o poder espiritual da raça demoníaca inteira, e cada núcleo demoníaco requeria um cristal de um rei demônio ancestral, combinado com o refino de várias gerações. O nascimento de um núcleo demoníaco de alta qualidade poderia levar até mesmo décadas para poder estar concluído com sucesso, e de fato era algo muito poderoso, e perguntou em seguida para o demônio se ele realmente estava dando algo tão importante assim para ele tão facilmente. Nesse instante, ele soltou um grito enorme perguntando se, por acaso, o demônio achava que ele realmente era algum tipo de tolo, e um raio caiu nesse instante. Quando o demônio percebeu a situação em que estava, começou a tremer de medo e a pedir desculpas para o humano, e disse em seguida que ele somente gostaria de viver, porque ele era muito fraco, e ele sequer tinha uma magia tão poderosa ou qualidades físicas boas o bastante para isso. Até mesmo alguém fraco quanto ele poderia acabar morrendo tentando manejar aquele núcleo, e continuou dizendo que o status do clã dele na raça demoníaca estava apenas diminuindo, e ele somente poderia sobreviver tentando agradar a todos. A bela dama perguntou se o seu tio tinha ficado maluco, pois aquela pessoa na frente dele simplesmente acabou apagando um grupo de demônios, e eles acabaram com os patriotas demoníacos. Ele até mesmo pessoalmente tinha apagado o próprio irmão dele, no caso, do que estava de joelhos, e nesse instante,
Um silêncio foi formado durante um tempo, e o inseto de antes perguntou se aquele demônio gordo de antes era realmente irmão dele. O cara era tão sangue de barata, que até mesmo fez da cabeça do irmão dele como bola, e chutou na direção dele, e assim que ele viu de perto o cadáver de seu irmão, ele começou a surtar, dizendo que ele merecia isso, e foi seu próprio irmão que buscou pelo seu destino, e ninguém tinha mandado ele provocar alguém que era muito mais poderoso do que ele. O que eu posso dizer aqui é somente para você não ficar com raiva desse demônio, e em breve você irá entender o porquê. Ele continuou dizendo que, sabendo da maneira como os demônios eram mais fracos do que os humanos, eles sequer deveriam ter começado aquela guerra, chegando até mesmo dar risada depois disso. O resto de lavagem começou a rir também, e disse que entregar algo tão importante assim para um demônio como ele, era simplesmente a pior decisão que eles poderiam ter feito. Com o núcleo finalmente em suas mãos, ele disse que iria aceitar aquele presente com felicidade, mas somente pelo olhar do demônio já deu para ver que o humano tinha caído em seu plano. Quando ele estava para poder o seu dedo, ele deu o comando para que os demônios se preparassem para proteger o Lorde Demoníaco, e o outro grande general ativou outra habilidade de defesa também. A princesa acabou não entendendo nada do que estava acontecendo, e uma barreira foi criada entre os dois grandes generais, o jovem Vujun e a princesa também. Finalmente, o demônio de antes tinha mordido seu próprio dedo e deu o comando para que o núcleo demoníaco fosse ativado, o que acabou deixando o humano de antes confuso com o que estava acontecendo. Com o núcleo demoníaco ativado, parece que um enorme brilho começou a tomar conta da cena inteira, e é por isso que eu disse para você não ficar com raiva desse demônio, porque ele estava esperando esse tempo todo para poder se sacrificar pelo bem de seu reino. O clã dele esteve esperando por esse momento desde sempre, e por causa disso ele era capaz de finalmente conseguir fazer isso, gerações inteiras de bênçãos recebidas das raças dos demônios, de um jeito que era simplesmente impossível pagar a eles. Uma enorme explosão aconteceu em seguida, explosão essa que, sem sombra de dúvidas, deixou um estrago enorme no Reino Yun, destruindo uma grande área da cidade e consumindo vários soldados humanos nesse processo. Os dois de antes, que serviam a princesa dos demônios, ou talvez a rainha, seja lá o que ela fosse, se perguntaram o que estava acontecendo do lado de dentro da cidade, pois a única coisa que eles conseguiam ver realmente era a explosão causada anteriormente. Além de o estrago ter sido bem grande, suco vermelho começou a se misturar com a água da chuva, e novamente um raio caiu naquela direção onde a explosão aconteceu, mas as coisas ainda estavam complicadas demais para ver o que estava acontecendo. Infelizmente, o demônio seria incapaz de continuar com vida depois de uma explosão como essa, e esse era todo o poder que ele tinha, mas ainda assim, ele era capaz de liberar somente 1% do poder do núcleo demoníaco. Por fim, vemos os outros que foram salvos com vida ainda, mas infelizmente não poderemos dizer o mesmo do demônio que se sacrificou, e o inseto de antes tinha ativado uma habilidade que era capaz de defender qualquer tipo de dano durante 30 segundos, habilidade essa que inclusive era um dragão conjurado do raio. O Strume disse que o demônio tinha feito a escolha errada, e usar a última carta que ele tinha na manga antes de saber as cartas na manga escondidas pelo seu inimigo, era a tática mais tola que alguém poderia usar de fato. O estrago da explosão foi enorme, mas a área em que o Strume estava sendo protegido pelo dragão ainda estava intacta, e mesmo juntando todas as suas forças, o demônio ainda não foi capaz de pegar o núcleo de volta, mas infelizmente, dessa vez o núcleo realmente estaria na posse do Strume de mosca de antes. Finalmente, parece que o demônio de antes deu seu último suspiro, pelo menos foi isso que pude entender aqui, e o humano descartável perguntou se ele estava preparado para sofrer as consequências por seus atos. Nem mesmo o inseto esperava conseguir encontrar o núcleo demoníaco naquele pequeno país insignificante, e não importava se aquele era o lugar de nascimento do antigo rei demônio, pois estava finalmente na hora de eles irem direto ao ponto. Ele deu o comando para que seu dragão fizesse alguma coisa, e o mesmo ficou em silêncio por um tempo, e o Strume perguntou se ele não era capaz de apagar alguém de sua mesma espécie, ou seja, pelo visto, esse dragão estava somente sendo controlado por essa escória da sociedade. Com um único estalar de dedos, esse dispositivo no pescoço do dragão foi ativado, o que fez com que ele sentisse uma enorme dor nesse instante, mas parece que finalmente o dragão iria agir, como foi ordenado anteriormente. Preparando sua habilidade, os outros acabaram lançando uma magia para poder se defender, mas digamos que isso ainda não seria o bastante. A mosca debilitada disse em seguida que lidar com os demônios era sempre muito entediante, e desapareceu logo depois disso, golpeando o demônio que estava conjurando a magia defensiva pelas costas, o que com certeza nem mesmo ele estava esperando por isso. Ele ainda complementou que iria ensinar aquele velho o que a guerra realmente significava, e quem apareceu depois disso para poder atacar foi justamente o grande general de antes,
mas digamos que o golpe dele foi parado com facilidade. A escória apareceu usando um óculos que aumentava o seu poder mental em 50 pontos, e isso permitia que ele verificasse alguns atributos de seus adversários, e ao ver os status do grande general, ele comentou que apesar de não serem grandes demais, pelo visto essa era a única coisa que ele realmente deveria se orgulhar. Com um sorriso de psico em sua face, ele disse que iria destruir a força do grande general e distorceu o braço do mesmo totalmente, o que causou uma enorme dor para ele. Parece que a escória somente estava brincando com os demônios, e eu só me pergunto onde está o protagonista nesse momento de desespero, e ao ver uma flor, quem foi o atacante dessa vez foi justamente o jovem Vujun. Mas digamos que isso não seria o bastante para poder acertar o estrume de porco, pois imediatamente ele desapareceu como forma de relâmpago, aparecendo em seguida atrás do jovem, e analisando novamente o status do rapaz, o humano comentou que era realmente uma perda de tempo, pois ninguém imaginava que o garoto tinha potencial para ser o rei demônio. Como as habilidades de um assassino demoníaco normalmente tinham a maior parte de seus pontos em velocidade, ainda assim, as estatísticas dele estarem acima dos 2000 era realmente surpreendente. Provavelmente ele era o demônio mais rápido no Reino Yun, mas ainda não era o bastante para acompanhar a escória, que inclusive deu um golpe no jovem rapaz, o lançando para longe com uma enorme facilidade. Infelizmente, com essa pancada, Vujun sofreu muito dano, mas pelo que deu a entender até então, o inseto ainda não tinha ficado contente com o que aconteceu, e ele ainda precisava humilhar ainda mais os demônios somente para poder se sentir melhor. Ainda assim, o estrume de mosca perguntou se ele realmente achava que uma formiga realmente poderia balançar uma árvore, e não importava o quão alto fossem os status dos demônios, eles ainda não passavam de formigas para ele. Vários raios começaram a cair em seguida, e apesar de a fumaça estar atrapalhando bastante a visão, o estrume usou uma habilidade que era capaz de criar várias cópias dele, tudo isso para poder brincar com os demônios e ver o que iria acontecer agora. Parece que eles estavam completamente cercados agora, o que com certeza não era nada bom, e pelo visto o velho de antes estava bem ferido, e a princesa dessa vez foi pega pelo esterco de múmia. Na visão dele, eles eram apenas um filho de gatinho indefeso, e desde que eles aprenderam a falar, ele se perguntava por que eles realmente precisavam existir, e apesar de ser tarde, parece que ele tinha realmente entendido. Eu tive que censurar essa parte, porque é uma cena um tanto quanto pesada, mas o garoto acabou apagando o gatinho da história, e ele era psico desde cedo, pelo visto, dizendo que a existência deles era simplesmente sem valor. Voltando para o meio desse caos, ele dizia para a princesa que a existência dela era simplesmente divertida para ele, e soltou a princesa, que ficou de joelhos no chão depois disso. A princesa imediatamente disse que não tinha mais esperança para eles poderem sobreviver a isso, e acabou sendo chutada depois disso, e o grande general disse que dessa vez eles tinham realmente perdido, e ainda comentou que eles de fato eram bem sortudos. Já que o herói colocou a existência dos demônios no limbo, então o grande general perguntou por que todos eles não encaravam a morte todos juntos. Segundo a escória, isso era esperado do protetor do reino, e mesmo nesse estado, ele ainda poderia permanecer de pé com orgulho e integridade, e realmente desistir agora faria as coisas serem bem mais chatas. O estrume humano realmente estava se divertindo bastante com essa situação, e parece que dessa vez, o rato de esgoto iria realmente pegar pesado, e, segurando o filho do grande general pelo cabelo, perguntou se aquele garoto era de fato tão importante assim para ele. Ele até poderia poupar a vida do garoto, e não iria deixar o garoto morrer com o grande general. Contanto que o general se ajoelhasse perante a escória, ele permitiria que seu filho saísse com vida. Claro que isso colocaria o orgulho do general para o limbo se ele assim o fizesse, e o garoto dizia que seu pai jamais seria capaz de fazer isso, e essa era a única chance que o grande general tinha, e deveria pensar com cuidado antes de responder. Não demorou para vermos o grande general, conhecido por ser orgulhoso, de joelhos perante o rato de esgoto, e era para que ele mantivesse sua palavra, e nem mesmo o jovem Vujun estava acreditando no que ele estava vendo. Dessa vez, ele se referiu diretamente ao jovem, e disse que ele teria a mesma oportunidade para poder salvar o pai dele, então ele só precisava se ajoelhar também. Parece que o garoto meio que se recusou a fazer isso, o que com certeza era o que a escória estava esperando, e fazendo uma contagem a partir do 10, ele começou a atacar o grande general, e cada vez que a conta diminuía, um novo ataque era lançado. O general até mesmo chegou a perder o outro braço que ele tinha, e o jovem Vujun apenas observava tudo com lágrimas em seus olhos. Mas os ataques não acabaram aí, e finalmente o jovem Vujun estava de joelhos também, pedindo por favor para que o estrume de múmia parasse com isso. Todos estavam de joelhos, e até a princesa estava no chão também, e até mesmo ela não acreditava em tudo o que estava presenciando. A lavagem humana disse em seguida que ver os dois,
Tanto o pai quanto o filho, de joelhos no chão, colocava ele em uma posição bem difícil, mas era claro que ele estava somente brincando com eles, e perguntou quem foi que ele deveria ser liberto. Um grande silêncio foi feito pelo general nesse instante, e ele sentiu seu coração dar suas últimas batidas. Pelo menos foi isso que deu a entender aqui, e ele acabou sendo perfurado, o que causou um desespero enorme no jovem Vujun ao ver a situação do seu pai. O grande general apenas pedia para que o Strume libertasse seu filho, mas só agora eu consegui entender que, na verdade, o grande general se sacrificou, e foi ele mesmo que perfurou seu coração com a espada da escória, tanto que ele perguntou para o general quem foi que tinha permitido a ele agir por conta própria. Ele tinha simplesmente quebrado as regras, e decidiu remover a promessa que antes foi feita, e agora ele estava para declarar alguma coisa, mas foi interrompido pelo garoto de antes, e disse que o próximo jogo iria finalmente começar. A princesa estava entrando em desespero por ver o garoto daquele jeito, fora que todos eles eram importantes para ela, e ela não podia fazer nada com relação a isso, já que não tinha capacidade e nem poder para isso ainda. Várias correntes começaram a sair do chão, e todos eles foram levantados para o alto, ficando completamente presos, e para o garoto, os demônios ali eram apenas animais indefesos incapazes de se defender. Vujun acabou sendo ferido novamente, e essas cenas estão ficando cada vez piores conforme o tempo passa, mas parece que Escória estava evitando os pontos vitais para poder fazer os demônios durarem mais tempo na brincadeira dele. Ele deu o comando em seguida para que o dragão fosse até onde ele estava, e assim que ele estava perto bastante, deu o comando para que o dragão preparasse a celebração final, e ele fez uma ligação depois disso, dizendo para chamarem o vice-capitão, pois ele a essa hora com certeza já deveria ter parado de brincar. Ele ainda deu o comando para que todo o exército fosse notificado para poder agir, mas parece que ele percebeu que alguma coisa não estava certa de fato, e outra pessoa tinha pegado a ligação, tanto que Escória perguntou quem era que estava na linha. O Strume começou a perguntar onde estava o Bon Li, que eu acho que era o vice-capitão dele, até que alguém disse que o Bon Li estava justamente ali, e só agora o Strume percebeu que alguém estava atrás dele. Finalmente, o Ser Supremo apareceu para poder arrumar aquela bagunça, e o protagonista disse que tinha um leve entendimento sobre o que tinha acontecido até então, mas ele estava de um jeito bem diferente, muito mais onipotente agora. O prota disse que não esperava que aquele inseto se rebaixaria tanto assim, somente para tomar o poder, e isso era algo que realmente um vilão faria. Quando o protagonista se lembrou do estrago que foi causado, ele começou a se culpar, dizendo que foi justamente por causa dele que tudo isso tinha acontecido, e apesar de um silêncio ter sido formado em seguida, o Strume estava achando que estava com toda a banca para ele. A única coisa que o protagonista comentou em seguida era que ele realmente deveria ter previsto que algo desse tipo acabaria acontecendo, e uma besta sempre seria uma besta. Com um enorme ódio em suas palavras, o jovem rei demônio disse que todos os crimes que a Escória tinha cometido até então seriam bastante para ele sofrer o pior tipo de punição, sendo fatiado lentamente. A Escória apenas achou que o protagonista era só mais um demônio que tinha aparecido ali para poder ser apagado da história, e saltou imediatamente na direção do protagonista, para poder apagar o mesmo da história. Apesar de a vontade do protagonista ser realmente apagado da história, dessa vez não seria a vez que ele realmente deixaria isso acontecer, e deu um golpe no inseto de antes, que fez com que ele fosse completamente arremessado para o chão. Com a Escória sendo segurada pelo pescoço, o Strume se perguntava quem era esse demônio que apareceu repentinamente, e o protagonista apenas perguntou por onde ele deveria começar. O vídeo de hoje acabou sendo um pouco menor, mas eu espero que você tenha gostado, e não se esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!